Deixa eu Pode ir. Alô. Bom dia. Bom dia para quem está acompanhando pelo streaming também. Nós vamos começar a transmissão e a reunião aqui agora de um debate técnico. Na verdade, a gente dividiu isso em dois momentos, né? Uma parte de considerações gerais sobre o tema e uma outra apresentação pública à tarde para a instituição, que aí vai ter um debate mais amplo, enfim. A coordenação está passando por um momento, coordenação de documentação, informação, que é vinculada com a PEDOC, está passando por um momento de implementação de projetos, né, de implementação e de lançamento de projetos, de trabalhos muito estruturantes para a área, coisas que a gente já vem lidando aí há pelo menos 3 anos, como são questões, né, que a gente ainda tem uma carência grande de um debate especializado dentro da instituição, a gente tem pouca gente com formação específica na área, tanto na área específica de documentação, né, nós temos poucos arquivistas dentro do quadro, como na área de TI também, dessa parte de suporte de sistemas de informação, fora aqui na sede, né, a gente não tem quem possa dar esse respaldo, a gente tem ainda caminhado com a política de desenvolvimento de sistemas institucionais, de sistemas para suprir nossas atividades. Então, a gente achou que seria bastante rico para o momento a gente trazer uma fala especializada que conheça os dois lados desse objeto, que é a gestão de informação, para poder subsidiar melhor as nossas decisões técnicas, para a gente poder amarrar normativas institucionais e, principalmente, também para a gente divulgar, né, de uma forma mais consistente, o que são os trabalhos que estão em desenvolvimento. Então, nós vamos começar uma conversa agora de manhã, vai se estender até essa palestra da tarde com o professor Daniel Flores, da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Queria convidar o professor para ocupar a mesa. Obrigada. Bom, então, o professor Daniel Flores já tem uma experiência, né, um contato prévio com o IPHAN por meio da participação em alguns editais, o edital dos programas os editais dos projetos do PROEXT, que é o Programa de Extensão Universitária, vinculado ao MEC, que o IPHAN trabalha com uma das linhas, né, dos planos de ação vinculada a patrimônio, desenvolvimento de projetos nessa área, patrimônio histórico, patrimônio, aí entra a documentação como patrimônio documental e como sustentação das informações sobre patrimônio. Então, o professor já teve presente um evento, né, mediado pelo IPHAN também no Fórum de Ouro Preto, tem um texto publicado numa reprodução, acho que não é original, né? Enfim, tem um texto que foi publicado pelo IPHAN no caderno, nos anais desse evento, e tem uma experiência muito grande na parte tanto acadêmica como profissional, né, professor, na profissional extra-universidade, na parte de acompanhamento de desenvolvimento desses sistemas. Então, ele conhece bastante o objeto que a gente vai falar
e vai nos apresentar aqui algumas questões iniciais para o debate. Vou passar a palavra para ele. Para o pessoal que está acompanhando via streaming, o chat na página do Google está aberto, vocês podem mandar considerações, a gente vai, ao longo do tempo, aí, agrupando algumas para poder repassar para o professor Daniel. Então, obrigado, bom dia a todos. É uma fala, realmente. Eu preparei um material extenso aqui, os slides estão disponíveis para serem compartilhados. Eu não sei depois se vocês vão querer botar em alguma página web do IFAM mesmo, ou até mesmo lá no nosso grupo de pesquisa ele fica online. E aí o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a questão da cadeia de custódia digital dos documentos arquivísticos. É o que nós precisamos hoje, é desenvolver uma gestão integral arquivística desses registros institucionais e saber que eles têm que ter uma sistemática muito séria para poder garantir a autenticidade desses documentos. É muito diferente do que a gente vivia antes, é muito diferente do que nós tínhamos antes, por exemplo, na questão de informatização desses sistemas, que não eliminavam o analógico. Ou seja, nós sempre tínhamos documentos analógicos. O epistema que nós temos hoje, ou a ruptura que nós temos hoje, é que nós vamos passar a não ter mais suportes analógicos. Isso é um impacto muito grande. Nós teremos que ter uma infraestrutura, uma solução arquivística para saber de que esses registros digitais vão ter uma vida autêntica e uma vida que não é para durar uma gestão. É uma vida para durar uma vida inteira daquela instituição, e mesmo depois que aquela instituição acabe, esses acervos são públicos e eles têm que continuar sendo preservados e acessíveis e autênticos. Essa é a grande preocupação. Então, para isso não tem solução prática. Tem que ser uma solução arquivística, tem que ser uma solução de manutenção de cadeia de custódia. Esse material que eu criei, ele tem muito conteúdo aqui. E aí, assim, eu vou ir trabalhando e me interrompo na hora. Qualquer inferência que vocês tiverem, não deixem para depois. A mesma coisa se puder com o pessoal de casa, pessoal que tá online, se puder participar de chat. Se eles quiserem emitir, vocês quiserem me interromper na hora, fiquem muito à vontade, então. A primeira coisa que eu tenho que dizer em relação a esse registro do documento arquivístico, desse registro da humanidade, que é algo que é da atividade ou função da instituição, é que, enquanto ele era analógico, ele era muito tranquilo. Enquanto ele era papel, enquanto ele era um material físico, eu vou até questionar depois essa questão da fisicalidade, a gente estava muito tranquilo em cuidar esse documento. Até a cadeia de custódia para dar conta desse documento analógico, ela não era problemática. E existiam preconceitos em relação à gestão arquivística, quer dizer, eu podia produzir documentos em papel da forma que eu quisesse, e a questão arquivística, geralmente, ela era desconexa do momento de gestão. Eu produzia de qualquer forma e eu tinha uma assinatura sempre, algo que podia ser checado. Qualquer coisa que acontecesse no meio do caminho desses documentos, eu tinha como fazer uma análise forense desses documentos. Era muito tranquilo, até a questão do digital, que me aparece essa característica, a questão da especificidade e a questão da complexidade desse documento arquivístico. A especificidade do documento digital é o quê? Quer dizer que esse documento, ele tem uma obsolescência natural, ele tem que ter uma gestão específica, ele vai obsolecer não formato, ele vai obsolecer metadados, e ele tem possibilidade de adulteração implícita. Ele é uma cadeia de bits. Esse é o grande problema do documento arquivístico. Essa cadeia de bits, quando nós falamos em sistemas informáticos, eu tenho possibilidade de adulterar. Esse documento, quando ele estiver, por exemplo, num banco de dados, e a gente acha que ele é autêntico, gente, ele tem possibilidade de adulteração. Essa que é a questão problemática. Um DBA, uma pessoa que é administradora do banco de dados, ele tem condições de chegar ali e fazer adulterações. Então é isso que eu tenho que garantir. A área teve que construir referenciais, ela teve que construir epistemas, ela teve que construir soluções, sistemas específicos, modelos de requisitos específicos para dar conta desses dois elementos, especificidade e complexidade. A complexidade desse documento arquivístico digital quer dizer que ele tem que ter um andamento. O andamento é aquele que eu falei lá do início, do SIGAD até o RDC-ARC. Ele tem que ser um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos.
Isso não é invenção brasileira. Não, isso é algo que existe no mundo inteiro. Estados Unidos tem o seu modelo de requisitos, é o DOD 5015. Lá funciona muito bem. Isso é uma questão que a gente fica em xeque de vez em quando. Eu dou aula tanto na arquivologia quanto na computação, e inclusive nos cursos de patrimônio. A preocupação é, nos Estados Unidos, quando vão desenvolver um sistema informático para dar conta de documentos arquivísticos, o pessoal vai lá e considera o DOD 5015. Aqui no Brasil, vai fazer a mesma coisa, e vão fazer um sistema arquivístico, e aí o que acontece? O pessoal não considera o modelo de requisitos da área. O modelo de requisitos da área é a ArcBrasil. Não consideram. O que a área de TI vai fazer? Ela vai especificar requisitos. Aí ela vai sentar com o cliente, ela vai sentar com o usuário, e aí ela vai desenvolver os requisitos específicos para aquele negócio, para aquele sistema de negócio, para aquele processo de negócio. Gente, isso é reinventar a roda. Isso vai contra a ciência, vai contra a academia. Isso que a gente discute nos cursos de informática. A gente conseguiu agora, recentemente, no nosso curso lá de informática, inserir como uma disciplina complementar, requisitos arquivísticos. Mostrar que fazer sistema para documentos arquivísticos é diferente do que fazer sistema para postos de combustíveis. Fazer sistema para postos de combustíveis, eu posso ir lá e fazer um mapeamento de requisitos. Fazer sistemas para documentos arquivísticos é diferente, é um documento que permeia a sociedade inteira. Se eu quiser não produzir documento arquivístico, eu não tenho autoridade para isso. Eu passo aqui na frente do prédio do IFAM e talvez eu esteja produzindo documentos arquivísticos. Eu entro numa estação de metrô e está sendo produzido documentos arquivísticos sobre mim. Documentos arquivísticos fonte de prova, documentos arquivísticos que podem me imputar algo. Pode me imputar até crime. Ele tem que ser autêntico, ele tem que ter controle, ele tem que ter segurança. Então ele tem que ter requisitos a serem cumpridos. E tem que ser sistemas autênticos. Essa é a questão. É uma questão que no cenário internacional ela já foi compreendida. No cenário nacional ainda não. No cenário nacional ainda é um problema. No cenário nacional ainda continuam produzindo documentos arquivísticos com requisitos não autênticos na fase de gestão. Ainda tem instituições que não têm arquivo permanente digital. Gente, se não tem arquivo permanente digital, é como eu dizer o seguinte, nós vamos começar a produzir documentos aqui, uma solicitação de afastamento de servidor, por exemplo, um inquérito, uma sindicância, e esse documento ele não vai virar permanente. Ele vai ficar numa idade corrente intermediária, numa idade que fragiliza esse documento, e que eu não vou ter a segurança daquele lugar que toda a humanidade sempre acreditou, que todos os pesquisadores sempre acreditaram naquele espaço, aquele arquivo histórico, aquele arquivo permanente, aquele lugar protegido, aquilo que é um pilar para a pesquisa. Todo historiador sabe disso. Onde é que eu vou procurar os documentos? No arquivo permanente. Ou é lá naquele prédio, ou é lá naquele espaço, ou é lá naquele subsolo. Em algum lugar aquilo está controlado, está protegido, está seguro. E o digital? Esse é o problema. As instituições estão produzindo registros digitais, mas não têm o arquivo permanente digital. Aquele arquivo seguro. Aquele lugar que tinha que ter uma solução autêntica para controlar esses documentos a longo prazo. E aí, muitas instituições estão mantendo esses registros supostamente permanentes em fases de gestão, num sistema de gestão de documentos que permite que eu elimine, que eu avalie, que eu classifique, e que a própria lei diz que é crime. Artigo 25 da 8159. Ele tem que ser protegido. Então a gente está cometendo erros em cadeia. Isso é impressionante como isso tem acontecido no cenário nacional. Fora, no cenário internacional, é impressionante, porque esses sistemas arquivísticos, eles até já saíram do domínio da arquivologia. A biblioteconomia tem utilizado esses sistemas arquivísticos. A museologia tem utilizado. O MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York, ele precisava garantir a autenticidade, por exemplo, de obras digitais. E eles não tinham o epistema pronto. Onde é que eles vieram buscar? Na arquivologia. Então, eles utilizam os nossos softwares, o Arquivemática, o ICAATOM, para conseguir ter essa cadeia de custódia de artes, de artes digitais, de materiais digitais que tinham que ser mantidos autênticos. Então, essa é uma preocupação que a gente tem que fazer. Como eu disse, tem muitos materiais aqui, eu vou passar batido. Dado, informação, documento, só vou ficar na questão do documento. O nosso objeto, o objeto da minha fala aqui com vocês é o documento arquivístico.
É uma informação fixada num suporte. Eu não consigo garantir autenticidade se eu ficar só com o viés da informação. O objeto de estudo tem que ser documento, tem que ter fixidez. Fixidez quer dizer que essa informação foi registrada em um suporte, virou documento. Enquanto não tiver fixidez, não é documento, é só informação, tácita ou implícita. Tem que ter documento. Alguns questionamentos de área que aconteceram nesse inteirinho aí, quando eu migro um documento, eu não vou perder o suporte? Não, o suporte ele é documentado. A área teve que criar, inclusive, metadados específicos para isso. Metadados premes, para garantir o registro da autenticidade. Eu troco o documento de um suporte para outro, o repositório arquivístico ele documenta isso. Ele mesmo vai lá e diz, olha, foi migrado em tal data, e ele assina essa autenticidade, ele continua garantindo essa fixidez. Então, nosso objeto é o quê? É documento, é preocupado em autenticidade. E é o documento arquivístico digital. É aquele documento que está relacionado a uma atividade ou função. Ele corrobora para algo institucional. Sai um fotógrafo daqui da instituição para registrar uma posse de um novo gestor institucional, aquela fotografia é documento arquivístico. Aquela fotografia ela é fonte de prova. Então, ela tem que ser preservada. Se ela é permanente e alguém eliminar essa pessoa, saiba ou não, ela pode ter cometido crime. Não importa, não é só o documento textual, pode ser a foto. Gente, o website, o portal da instituição de vocês é documento arquivístico também. Ele está dentro das atividades ou funções do órgão. O IFAM, por exemplo, poderia fazer um pedido via live, a Lei de Acesso à Informação, ou qualquer outro órgão da Administração Pública Federal. Eu quero o portal, por exemplo, institucional do ano de 2002. Vocês conseguem me dar o portal? Essa é uma pergunta. Vocês conseguem me dar o portal, por exemplo, de 2005? Ele é um documento arquivístico. Não basta simplesmente a área de informática ficar com as costas largas nessa hora e saber que ela vai ter que estar fazendo cópias e backups, etc. Não. A política arquivística tem que vir do setor de arquivo, enquanto documento de arquivo. Então eu tenho que emanar uma política, eu tenho que ter um programa de gestão que eu tenho que dizer, olha, vai ter que ter um congelamento do portal de tanto em tanto tempo, uma vez por ano. Não precisa ser só uma vez por ano. Se eu tiver um problema, eu posso dizer de cada biênio. Agora, o que eu não posso é ficar sem nada desta memória institucional. E a gente tem instituições no Brasil inteiro que não tem congelamento de website nenhum. Esse documento arquivístico, essa evidência arquivística, ela está desaparecendo na nossa humanidade. Ela tem que existir. Nós temos sistemas que fazem isso. Nós temos soluções arquivísticas que fazem isso, que capturam e que recolhem esse portal, esse website, ou uma vez por ano, ou a cada 2 anos, ou a cada 3, ou a cada 5, e vão para o repositório e mantêm ele autêntico. Não é salvar numa mídia, não é salvar num storage, que alguém vai lá depois e adultera. Não, aquilo tem que ser fonte de prova. Aquilo tem que ter uma cadeia, aquilo tem que ter metadados arquivísticos, aquilo tem que ter um controle. Então é isso que a gente está abordando. É o documento arquivístico. Aquele mesmo fotógrafo que eu falei, que saiu com uma pré-pauta ou uma pauta especificada para fotografar aquela posse, se ele tirou uma fotografia do meio do caminho de um cenário bonito que ele achou, aquilo não é documento de arquivo. Aquilo não vai ser incorporado ao sistema de gestão. Aquilo não vai para o repositório arquivístico e não vai estar lá na nossa plataforma de acesso, que é o ICAATOM. Aquilo, na hora da captura, o documento arquivístico, ele nasce como? Quando eu classifico ele de um ambiente. Ele tem que ser classificado, ele só nasce como documento arquivístico a classificação. Ou seja, o código de classificação de documentos, tanto da atividade meio, ou da FIM, que se a instituição não é contemplada ainda, ela vai ter que ter o seu código de classificação, o seu plano de classificação da sua área FIM. O documento digital é isso, é essa anatomia que nós temos, essa apresentação, é isso que a gente vai trabalhar. Considerações que nós temos que ter sobre esse documento arquivístico. Primeira coisa, documento arquivístico digital não é virtual, não tem virtualização. Ele tem suporte. Quando a gente falou da questão do suporte, que é uma informação que foi fixada num suporte, esse suporte garante uma fisicalidade. Ele tem uma relação, seja na nuvem, mas ele tem que ter um endereço. Isso faz parte de garantir a autenticidade dele, a documentação disso. Os sistemas arquivísticos documentam isso, estão prontos para isso, tem metadados para isso. Então, ele não é virtual. Conteúdo e suporte, embora entidades separadas,
e o documento não se define pela mídia, mas existe uma correlação intrínseca entre eles. Documento digital é um objeto físico, lógico e conceitual. Eu tenho essas 3 camadas do documento arquivístico digital. E a degradação física do suporte e a rápida obsolescência, isso é notório. Nós vamos considerar uma gestão arquivística desses documentos sobre esses epistemas. Então, o que nós precisamos desses documentos? Conceitos que vieram do Interpares e, inclusive, da reformulação da diplomática, né? Então, o que o Interpares nos traz? Esses documentos precisam de forma documental fixa. O que é isso? A apresentação da mesma forma quando ele foi armazenado. Eu tenho que garantir a apresentação desse documento. O memorando aquele, ele tem que ter cara. O memorando é só internamente. O destinatário do memorando é em cima. O destinatário do ofício é abaixo. Esta cara tem que ser mantida. Esta apresentação dos documentos. Isso é forma fixa. Tem que ter conteúdo estável. Tem que garantir organicidade. Tem que ter contexto identificável. Participa ou apoia a ação. No mínimo 3 pessoas implicadas, no mínimo. E ele não é virtual. Esses referenciais são referenciais que a própria área teve que ir se modernizando. A própria área teve que ir construindo. A própria diplomática, a ciência autônoma, preocupada com a autenticidade, que nasceu ligada à história, direito, lá em 1700, e ela estava muito preocupada naquele momento na autenticidade do documento suporte papel, hoje ela tem que se preocupar com o digital. Ela teve que se reformular. As graduações de história, as graduações de direito, elas praticamente nem estudam mais a questão da diplomática. Agora elas estão tendo que voltar a tratar. Por quê? Porque nós estamos vivendo um novo momento. Nós estamos vivendo um momento em que a gente precisa de uma cadeia autêntica do documento digital. Então, nessa questão, nós temos dois grandes universos na questão arquivística. Uma fase de gestão de documentos, que contempla 2 idades, corrente e intermediário, os documentos que estão aqui próximo à produção, aqui na gestão, é gestão de documentos e tem um epistema próprio. E tem implicações com esse epistema. Esse documento aqui pode ser classificado, avaliado, eliminado, etc. e tal. Na própria lei, pegar esse documento e até eliminar ele não configura crime. Pode ser uma falta, mas não configura. Agora, existe um momento que esse documento ele vira permanente. E aí ele tem que ir para uma fase de preservação. Para o arquivo permanente. Para o repositório arquivístico digital confiável. Nesta fase, existe uma blindagem desse documento. E esta blindagem ela é tanto metodológica quanto técnica. Não é uma ruptura dessa cadeia de custódia, existe uma alteração. E ele tem que ir para aquele outro espaço. Os documentos que estavam no ambiente de gestão, num SEI, num CIPAC, em qualquer outro sistema que a gente trabalhe com gestão, eles têm que ser manifestados para irem para esse arquivamento permanente, para esse repositório. E ele tem que vir para uma gestão arquivística, que é quem vai responder efetivamente por esses documentos, por um setor responsável por isso. Então, assim, vamos antes, então, tentar sistematizar o que eu conversei até aqui, porque o que nós estamos fazendo aqui é desconstruir paradigmas que nós tínhamos também da arquivística, da arquivologia. Em algumas instituições, a gente vai se olhar para isso que eu estou apresentando nos slides e a gente vai dizer, mas a gente ainda está assim. A gente ainda vive essa realidade. Então, olha só. Sistemas de negócio ou sistemas de GED que não se preocupavam com a autenticidade. Eu imagino que o IFO deva ter alguns sistemas de negócios que produzem documentos arquivísticos, mas que esses sistemas ainda não estão interconectados a um repositório, a um arquivo permanente digital, ou que não tem todos os requisitos arquivísticos, que não foi feita uma análise de requisitos de acordo com o EARC Brasil. Ou então trabalhavam com sistemas de GED. Notem, GED, a área passou por um momento em que foram construídos sistemas de GED. Sistemas de GED não são sistemas autênticos, não são. Existe a área de GED na arquivologia, gestão eletrônica de documentos, isso é uma coisa. Agora, o sistema de GED não é um sistema autêntico. O sistema autêntico para a área de arquivologia da fase de gestão se chama SIGAD, e não GED. Tem que ser um SIGAD, não pode ser um GED. O GED pode ser só uma ferramentinha qualquer, mas ele não garante a autenticidade desses documentos. Eu posso pegar um sistema de GED e implementá-lo, seguir adiante com esse desenvolvimento e chegar a um SIGAD, tá? Geralmente, esses sistemas, o que eles faziam? Ao final, eles sempre geravam um documento analógico.
Então, esses sistemas eram simplesmente suportes para produzir documentos analógicos. Eles não eram documentos digitais, na verdade. Eu utilizava para produzir, eu utilizava para gerenciar, quase como se eu estivesse utilizando uma máquina de datilografia. Por quê? Porque eu não tinha uma cadeia de custódia que eu garantia que aquele suporte digital era fonte de prova. A pergunta é, tem como garantir que um ambiente digital seja fonte de prova? Sim. Nós temos todo um aparato legal hoje, técnico, metodológico, que eu posso ter registros digitais autênticos, considerando tudo isso que a gente vem falando. Ah. Então, a preservação também, institucional, ela era muito focada em massas documentais acumuladas. Ah. As intervenções eram quase que sempre após acúmulo. A área de arquivo era tida institucionalmente quase como aquele setor desconexo da gestão. A gestão podia produzir documentos da forma que ela quisesse, do jeito que ela quisesse, sem classificar, sem identificar, produzindo, às vezes, de forma errônea, um memorando, um ofício, um relatório, etc., e ele ia cair num depósito. E esse depósito, às vezes, sem cuidado nenhum, e a área tinha metodologia para dar conta disso. Tem, por incrível que pareça. Esse depósito podia estar até inundado, podia estar infestado, mas metodologicamente nós conseguimos. Até com uma inundação eu consigo congelar um documento e recuperar, tirar a sujidade. Eu tenho técnicas e metodologias para isso. Quando virou digital, tem técnica para isso? Não. Tem como checar a autenticidade daquele material? Não. É cadeia de bits. Qualquer um pode ir lá, chegar e adulterar. E eu não estou falando só em documentos de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu estou falando de documentos de 50 anos. Eu estou falando em documentos digitais que vão ter impacto legais daqui a 60 anos, 80, 100. Gente, o assentamento funcional digital, o AFD. O AFD, ele tem que estar válido por no mínimo 100 anos. Ah, um dependente meu pode querer exercer algo que está lá no meu assentamento funcional digital. Um prontuário eletrônico de paciente, um PEP. A gente já teve demandas de um filho que quis levantar uma ação, demandar um hospital por algo que aconteceu, um erro médico que aconteceu com seu pai ou seu avô. Esse documento tem que ser mantido autêntico. Enquanto ele estava num suporte analógico, aquela prescrição do médico, aquilo era possível de analisar, a assinatura, o registro. Agora, vocês têm ideia quando isso é um banco de dados institucional que vai trocando gestão? Vocês têm ideia do que é uma gestão de um CPD, uma gestão de um reitor, uma gestão de um diretor do hospital universitário, que às vezes a cada 4 ou 5 anos muda? Quando eu botar 50 anos, quantos vão mudar? Quantas versões de bancos de dados vão ser alteradas? Quantos DBAs que vão ser alterados? Administradores de banco de dados, database administrators? Quantas versões de sistemas gerenciadores de banco de dados eu vou ter? E esses documentos não estarão fixados num suporte, com forma fixa, e aí qualquer pessoa vai poder logar naquele banco de dados e eliminar registros. O diretor do hospital vai poder fazer isso, o gestor, o cara de TI vai poder fazer isso. Isso não pode, isso não é documento arquivístico. Isso a sociedade, a humanidade não vai acreditar nesses registros. Vocês aqui presentes e quem está assistindo, a hora que tiver a menor possibilidade de uma sindicância que vocês estiverem envolvidos, ou um inquérito, vocês souberem que os registros daquele inquérito poderão ter sido adulterados a curto, médio prazo, vocês não vão acreditar mais naquele inquérito. Vocês não vão mais acreditar naquele processo. Vocês vão negar aquele processo como fonte de prova. Eu não posso ser imputado de algo que pode ser adulterado. É isso, é isso. A humanidade não vai acreditar. Para ela acreditar, tem que ter o quê? Confiabilidade, autenticidade. E nós não estamos mais falando num registro que é de outrem. Eu estou falando de um registro que é meu. É o meu diário. É o meu assentamento funcional. É a minha vida funcional. Sabe? Por quê? Porque o documento arquivístico faz isso. Não é só a atividade fim da instituição. É a fim e a atividade meio. É a minha vida. É a vida até desse gestor, desse diretor, desse coordenador que também pode estar sob risco. Olhem só, a diplomática, essa ciência autônoma que tem como objeto o documento, a diplomática não consegue dar autenticidade de informação. Somente no documento tem que ter a fisicalidade do suporte. Objeto de estudo é o documento arquivístico. Ela chegou a ser abandonada e agora ela teve que ser recuperada. A gente criou referenciais.
Hoje a gente interage com a TI pedindo o seguinte, esse sistema de negócio que você está fazendo, ele tem forma fixa? Ele tem conteúdo estável? Então a área de TI está tendo que ter uma relação muito mais profícua com a área de arquivologia também. Eu estou tendo que entender. O que é manifestação também diplomática? Manifestação é quando eu tenho um sistema do corrente intermediário que vai ser recolhido para o arquivo permanente e ele tem que ser manifestado. Aquela fotografia da assessoria de comunicação que foi feita em negativo, aquelas câmeras Nikon, etc., que produzem um negativo, um arquivo com a extensão .nef, aquilo lá tem uma adulteração que é possível ali. Aquele documento é negativo. Conforme as variáveis que eu passe para ele, eu vou ter outros documentos. A hora de ser recolhido, aquilo vai ter que ser manifestado. O repositório arquivístico faz isso também. Tem que manifestar aquele documento no recolhimento. O banco de dados, ele não pode mais continuar sendo registro. Ele vai ter que ser manifestado. Eu manifesto para recolher para o permanente. Isso é manifestação diplomática. Professor, Por favor. Pode haver uma interferência do pessoal que está... Por favor, imediatamente. É porque acho que tem a ver com o que o senhor está falando. Aí o Gustavo Saboia, ele é bolsista da FAPERJ, e ele trabalha com o Memorial Antônio Roas, com arquivo pessoal, material político, cultural e diplomático. A questão dele passa pela preservação dos dados e sua publicidade, torná-lo público e responsabilidade. Pois é, olhem só. Nesse caso, esses sistemas terão que estar sobre essa mesma égide de uma gestão arquivística. Esses dados, esses registros, esses documentos arquivísticos terão que ter uma preservação num ambiente arquivístico de preservação, num repositório. E aí, olhem só, é essa gestão arquivística aqui desse repositório permanente, desse repositório arquivístico digital confiável, é que eu vou definir a questão de acesso. Se ele for público, Lei 12.527 deixou isso muito claro. A Lei de Acesso à Informação, a LAI. Todo documento público é acessível. Tudo que eu faço. Isso rolou uma alteração na área também. Não só na área, mas nas gestões também. Os gestores ainda não estão acostumados a esse novo momento. É uma nova cultura. A lei falava disso, né? Ela teve que mudar com a cultura. Antes nós vivíamos com uma cultura de opacidade, agora nós temos que viver com uma cultura de acesso, uma cultura de transparência. É difícil para alguns gestores, por exemplo, estar produzindo hoje um documento e saber que não é daqui 20 anos que ele vai para permanente. O acesso tem que ser dado agora, imediatamente. Então esse memorando que eu acabei de produzir, ele tem que estar online. Só não é público, só não é acessível em duas situações segundo a lei. Quais? Ou fere privacidade, ou então ele foi classificado em grau de sigilo. Classificado em grau de sigilo, tem até inclusive a orientação para a CEPAD-S, que é a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos. Não é mais só a autoridade máxima da instituição que vai dizer, isso aqui é sigiloso. Casos que a gente viu, inclusive de governos de estado, que tentaram colocar sigilo em diversos conjuntos documentais, então eu tenho que controlar isso. Então esses documentos públicos, todos eles têm que estar acessíveis, só esses dois casos, que vão ter uma reserva. Ainda assim, os sigilosos, classificado pela CEPAD-S, num determinado tempo eles vão ter que ser acessíveis nesta plataforma arquivística de acesso. E isso vem exatamente com esse tópico que eu ia falar ali, ó. Olha só, o acesso antes era só no permanente, era isso que nós estávamos acostumados, não é? Isso. O pesquisador, ele queria fazer uma pesquisa institucional, até na minha universidade. Ele chegava lá na UFSM, eu quero ter acesso a um documento aí da Secretaria do curso de Arquivologia ou do curso de História. Quando é que ele ia ter acesso a esse documento? Só no permanente. Depois de passar 3 idades documentais, corrente, intermediária e permanente. Só assim. Hoje, quando é que ele tem acesso? Imediatamente, ou então em 20 dias. Se precisa de 20 dias via lei de acesso, a gente está carimbando. É uma má instituição. Arquivisticamente, ela é uma má instituição. A gente vai ter que começar a carimbar isso. A instituição que precisa de 20 dias para responder uma demanda de cidadão não tem sistemas eficientes. Pronto. Ela não tem. Ter sistemas eficientes quer dizer que eu estou produzindo um documento, esse documento já nasce pré-classificado, de acordo com o Código de Classificação de Documentos, e eu já sei a temporalidade dele, e eu já sei se ele é ostensivo, ou se ele é sigiloso, ou fere privacidade. Imediatamente ele está disponível. Setor de licitação, LAI,
Não, 8666, Lei 8.666. O processo licitatório é público. Abriu o envelope, ele só é sigiloso até o momento da abertura. Abriu, o que essa documentação vai ter que estar? Toda disponível online. As gestões têm que ter condições para isso. Professor, por favor. Desculpe te interromper. É só porque a gente, no contexto de apresentação do SEI para as áreas aqui no IFAM, surgiu uma questão que incide exatamente sobre isso que você está falando, assim, como a gente vai trabalhar com a formação em processo e não se vai trabalhar mais com a ideia de documento avulso, que normalmente acontecia, assim, você está gerindo um processo administrativo da instituição, né, e aí tem um cidadão que é o interessado naquele processo, ele demanda uma informação X durante o transcorrer disso daí, e aí a guarda, né, assim, por precaução da área técnica, por precaução institucional, por não expor a instituição em várias situações, você fala, não vou te dar acesso ao processo, não, te dou a cópia desse documento que você quer, que tenha a informação X, e depois, na hora que tiver tudo terminado, você vem aqui e acessa o processo no permanente, como você está colocando, né? E a gente conversando isso numa área técnica outro dia, o pessoal levantando uma questão de implicação jurídica que poderia haver com o fato do documento estar disponível no momento, né, subsequente à produção dele, o cidadão, principalmente o cidadão que é interessado do processo, pode ter a documentação ali à disposição, mas aí ele pode levar isso a termo com outros órgãos que têm interface com o processo, tipo prefeitura, conselho de engenharia, empresa X e Y, e ter um entendimento errôneo, ainda que não seja de má fé, e usar essa informação para uma outra situação, sendo que o processo ainda não transcorreu todo, não tem decisão final. Enfim, era uma apreensão e um medo de que as pessoas não vão conseguir entender que é uma atividade com X etapas, e que o documento, por ele estar público no intermédio dessas etapas, né, ele não vai conseguir entender que aquilo não é uma decisão final, e isso pode trazer problemas jurídicos para o IFAM, administrativos para o IFAM. Então, a gente ficou, né, nessa discussão, e a gente tentando, estávamos eu e o Carlos na reunião, a gente tentando explicar que essa não era uma questão do sistema, né? A falha não é do sistema que está publicizando a informação em tempo imediato. A falha é de um procedimento administrativo muito maior, e mas que, pelo que você está colocando agora, implica um pouco também nessa questão da autenticidade, da segurança do documento, porque o que esse sistema precisa ter para eu dizer que a pessoa retirar um extrato de um processo administrativo ali em qualquer tempo, isso vai garantir que o documento é o documento original, que ele não vai ser alterado, não vai ser excluído depois do processo, enfim, eu tinha achado que a gente tinha conseguido responder aquele dia lá depois falando, não, o problema não é do sistema, mas o problema pode ser do sistema também, né? E a posição final de vocês foi qual? Vocês adotaram pelo publicidade ou pelo sigilo? Não, a gente respondeu com essa questão. Não há nada na atividade, na classificação do processo que necessite do sigilo. O documento é público o tempo inteiro. Então vocês viram que tem uma questão cultural aí, né? Sim. Eu estou tendo que mudar culturas. Institucionalmente, isso é muito complicado. Essa questão da lei de acesso ali, vocês não têm ideia de como, em todas as consultorias que a gente trabalha, como isso tem impacto. Gente, o professor todo mundo aqui passou por uma cadeira de ensino, universidade ou curso, etc. Fez alguma prova. A maioria dos professores, eles ainda estão acostumados sobre que epistema. O aluno faz a prova e a prova é do professor. A prova é do aluno. É do aluno, tem que ser devolvida para o aluno imediatamente. Fez a prova, 5 dias. 5 dias após, tem que ser devolvida. Tem alunos se empoderando de lei de acesso já. Tem alunos que o professor não entrega a prova, ele vai lá no ESIC institucional, ele indica, porque é portal de transparência, ele indica a instituição, estão todas indexadas lá, e ele pede acesso à prova. Ou dá imediatamente, tem um prazo de 20 dias, se não deu, a gente vai abrir o quê? Um processo. Essa pessoa vai ter que responder, pode chegar até exoneração, se essa pessoa continuar insistindo num processo de opacidade. Nós temos inúmeros casos nesse sentido, de que
mudou, o epistema mudou. A área tem que estar pronta agora para dar acesso imediato. Não adianta querer mais engavetar processo, não adianta mais eu querer controlar e não mostrar aquela diária que aquele servidor ganhou para ir fazer uma visita técnica. Aquilo é online. Até o entendimento do que é privado, fere privacidade, também está muito positivo esse entendimento. A diária de um servidor não é mais entendido como ferir privacidade. A diária é online. O salário de um servidor público é online. Todo esse entendimento é câmaras de monitoramento. Vocês têm vídeo monitoramento aqui. Está sendo tratado arquivisticamente? É documento arquivístico. A própria CGU já se posicionou. Já teve um caso de um pedido que foi feito de vídeo monitoramento numa instituição, porque aquele veículo foi arrombado e a pessoa queria, e a instituição disse o seguinte: não, o vídeo monitoramento só é dado mediante um caso policial, um inquérito policial, um processo. Não, aí a CGU se posicionou, tem que ser dado. Não tem nada de restrito naqueles ambientes ali. A não ser que eu tenha um ambiente vídeo monitorado que tem que ser sigiloso. Só neste caso. E aí quem é que tem que se posicionar sobre isso? A CEPAD-S, a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos. Tem a CEPAD, de avaliação de documentos, que elabora a tabela de temporalidade, e tem a CEPAD-S, que vai dizer que aquele documento é sigiloso. Então isso mudou. Aquele gestor, aquele secretário, que ele guardava aqueles documentos como seus e escondia, agora ele tem que saber que aquele documento é imediatamente disponibilizado online. A lei de acesso à informação mudou muita coisa, desde 2011. Tem cidadãos que vão pedir informação sobre IPTU numa prefeitura e às vezes são mal atendidos. E aí aquela pessoa volta para casa, abre uma conta no portal de acesso à informação e pede o acesso. Pronto, sem sair de casa. E ele tem que ser respondido, porque aquele é um direito seu. A lei de acesso à informação tem sido utilizada por pesquisadores hoje. Alguém aqui que fez mestrado, até ouvintes, mestrado, doutorado, a gente fazia uma entrevista, mandava para um órgão, mandava até para o IFAM, para algum setor, aquela entrevista que o que acontecia na maioria dos casos? Era engavetado e não me respondiam. E aí eu tinha que ter um controle metodológico da minha pesquisa, muito rígido, para dizer, olha, não me responderem até 2 meses, 3 meses, não entra mais aquela entrevista. Ou seja, uma regra de validação ali, aqueles 5 elementos da pesquisa científica. Hoje nós temos feito pesquisa científica via LAI. Eu faço perguntas de LAI para o setor. Eu quero acesso a documento, eu quero número de usuários no arquivo, eu quero que documentos são produzidos e tem que ser disponibilizado. O prazo fim é 20 dias institucionalmente para responder. Mas as instituições vão ter que se adequar. Elas vão ter que ter sistemas de acesso a esses documentos. Produz e dá acesso. E aí esses documentos têm que ser autênticos. Diferentemente de qualquer sistema. Não pode ser só um banco de dados que pode ser adulterado. Tem que ter uma cadeia de custódia confiável, autêntica. A própria digitalização que nós fazíamos no passado, ela era uma digitalização que a gente ia lá, capturava aquele documento, tinha uma foto daquele documento, e aí os setores iam lá e colocavam aquilo no storage, colocavam aquilo num portal, num website, colocavam num sistema de gestão de conteúdo, um CMS, um Drupal, um Joomla. Gente, a possibilidade de adulteração desses sites é impressionante. Por mais que eu assine aquele documento, alguém pode ir lá invadir e colocar outro. Eu não estou falando na minha força-tarefa de hoje. Eu estou falando de uma digitalização daqui 30 anos. Daqui 30 anos, alguém já se aposentou daqui. Daqui a 50 anos, todo mundo se aposentou. E aqueles documentos têm que continuar sendo acessíveis e autênticos. O que nós estamos falando é um outro tipo de informação. É uma informação autêntica, fonte de prova, que pode imputar vocês de crime logo depois que vocês se aposentaram da instituição. Que tem que ter controle, que tem que ter autenticidade. Um outro elemento que eu preciso falar aí, questão do software livre, gente. O modelo que nós tínhamos é que nós não adotávamos software livre. Eram softwares proprietários. E aí o que acontecia? Mundialmente, não estou falando do Brasil, no mundo inteiro. Um país fazia um sistema, um software para dar acesso a fotografias. Um outro país não podia adotar. Rio Grande do Sul, o meu estado, a Procergs, fez um sistema excelente para descrição de documentos, o AP, mas Santa Catarina não pode adotar.
Aí o IFAM vai lá e financia um projeto para recuperação de fotografias, aquele edital Proeste, não é exatamente o IFAM, mas o edital em si. Um Proeste, por exemplo, para recuperar acervos fotográficos, digitalizar e dar acesso, descrever e colocar online. Aí aquele dinheiro ia para quê? Em alguns casos. Muitas pessoas iam lá, contratavam um profissional de TI que ia programar, ia adotar uma ferramenta, ia reinventar a roda. O fazer não é o problema, é ótimo. Mas o problema é reinventar a roda, quando já tem um ICA Atom pronto para fazer isso. Com toda a navegação multinível, com toda a plataforma, e o cara ia lá fazer. Às vezes os resultados eram traumáticos. Eu já fui pareceristas de projetos, tanto CNPq, CAPES, que os resultados é um caos. Boa parte da grana, ela foi aplicada com um bolsista, com um estagiário que não conseguiu terminar, se formou, estava desenvolvendo em PHP, veio o outro em Perl, veio o outro em não sei o que lá, um banco de dados e não concluía o projeto. E o acervo em si, que tinha que estar online disponibilizado, acabava o relatório cheio de justificativa e a gente analisando com pena do que aconteceu com aquele material, com aquela grana que foi gasta no modelo de software proprietário. A gente está falando de documento arquivístico. O documento arquivístico público não pode ter restrição de acesso. É claro, isso é evidente. Está na lei e está nos epistemas da área. Se não pode ter restrição de acesso, qualquer modelo de software proprietário vai contra isso. Quer usar software proprietário nos sistemas de gestão de negócio? Pode, mas não no sistema arquivístico. Quer usar proprietário? Uso eu, mas não uso com documento de arquivo. Uso privadamente, uso com outros materiais institucionais, mas não no documento de arquivo. O documento de arquivo tem que estar aberto. Tanto o sistema, quanto o padrão, quanto o formato, tem que ser aberto. Quando a gente desenvolve software proprietário, e eu fui desenvolvedor já, não é que eu tenha que bloquear, mas eu tenho que manter o cliente fidelizado. Não posso dar total liberdade para esse cliente, porque senão ele vai para outro. O sistema arquivístico é diferente. Esse sistema tem que ser sempre aberto, esse formato tem que ser sempre aberto. Nada pode impedir, nem um formato de gravar uma audiência, uma reunião, não pode ser proprietário. Eu estou restringindo o acesso. Eu não posso gravar o vídeo, por exemplo, dessa apresentação aqui, num formato proprietário, num Windows Media Audio WMA, porque eu estou restringindo alguma pessoa, algum usuário que não está pagando por esse plugin. Ele vai tentar reproduzir no seu carro um WMA, um áudio de uma assembleia, e se a pessoa que produziu o player do meu carro não pagou royalty para Microsoft, que é o WMA, ou Windows Media Audio, eu não vou poder assistir. Teria que ser num formato aberto. Essa restrição não pode, no documento arquivístico. Então era isso que nós tínhamos. Isso desconstrói toda uma questão de paradigma arquivístico de que nós estávamos acostumados. Nós temos aí 5 marcos da arquivologia. Tá? Não vou passar por eles, não, claro, mas são 5 marcos que todos eles estão na literatura. Começou lá em 1789, com a criação do Arquivo Nacional da França, reconhecimento dos arquivos públicos, esse entendimento de valor do cidadão, da história do pesquisador, a questão dos fundos documentais, por Nathalie de Waele, Michel Duchamp, etc., até chegar a 80, quando começou a produção, 1980, produção dos documentos eletrônicos. Mas olhem, produção de documentos eletrônicos, não é documento digital. Vamos diferenciar o que é documento eletrônico e documento digital. A complexidade não está no eletrônico, porque o eletrônico pode ser analógico. O documento eletrônico pode ser uma fita VHS, que é analógica, que não é cadeia de bits. O problema é a cadeia de bits. A cadeia de bits tem especificidade e complexidade. Então, o nosso problema é a gente gerir exatamente o 6º marco que a gente está vivendo, esse novo momento que a gente está vivendo na área, tá? Que é esse registro autêntico de documentos. Até esse momento, olhem só, nós tínhamos um referencial da área da arquivologia, Jenkinson, Sir Hilary Jenkinson, ele, né, que para serem autênticos os documentos arquivísticos, era esses documentos saírem da sua fase de produção até a instituição arquivística. Aquele modelo anterior que nós tínhamos, né? Olha, está produzindo o documento e ele vai lá para o permanente, ele vai lá para o depósito. Simplesmente o levar esses documentos era uma forma de garantir a autenticidade. Mas nós estávamos falando em papel. Se ocorresse qualquer coisa nesse meio tempo, esse documento papel, ele tinha alguma característica diplomática para ser analisada. Eu podia verificar a assinatura se não foi adulterada, aquela assinatura de alguém nomeando alguém. Tá? Ele tinha elementos
de fisicalidade de controle. E essa cadeia de custódia arquivística era suficiente. Isso, alguns autores até já entenderam isso como um problema, fez com que a arquivologia fosse deixada meia de lado. Entendimento de depósito, entendimento não privilegiado, não participava das decisões de produção. O arquivista e o pessoal de patrimônio era alguém que só esperava chegar lá, aquele acervo, e depois é que ia ter uma intervenção. Tinha aquele preconceito, demanda aquele mau funcionário para o depósito, para o arquivo, aqueles preconceitos terríveis que existiam. Tá? Com o digital isso não pode acontecer mais, não pode. O digital, essa área de documento, ela tem que ser na gênese, na produção, no sistema autêntico, na origem. E aí essa é a questão de ruptura de paradigmas. Esta área teve que sair daquele espaço, não que ela quisesse estar lá, institucionalmente ela era colocada lá, e aí agora ela tem que enfrentar toda essa problemática com uma nova cadeia de custódia. Essa era a cadeia de custódia de Jenkins de 1922. Agora nós temos que ter uma nova cadeia de custódia, que é uma cadeia de custódia digital, onde eu vou do CIGAD até o RDC-ARC. Eu vou, então, passar essa cadeia que estava muito focada na instituição, transferindo ela para sistemas computacionais. E aí não existe mais gestão arquivística só da área arquivística. Ela é compartilhada com a área de TI. E ela é, inclusive, corresponsável. O setor de TI responde juridicamente agora pelo documento arquivístico. Então, a área de TI também está tendo que se refazer. Aquele profissional de TI que achava que ele só desenvolvia e que ele atribuía a responsabilidade para quem? Para o demandante, para o setor demandante, agora não. Agora ele responde igualmente, pode ser imputado, inclusive, de crime. A própria exclusão de um pacote hoje de repositório, a área de arquivo, ela pede a exclusão, mas ela não tem mais autoridade total sobre isso. Ela tem que argumentar e esse pedido vai cair aonde? Lá na administração da TI, no Storage Service. Existe um serviço hoje para a administração do armazenamento na área de TI nos repositórios arquivísticos. Olha, eu estou falando repositórios arquivísticos, não repositórios institucionais. Se nós falarmos de DSpace não faz isso porque ele não é arquivístico. Se nós falarmos de Fedora, não o Linux Fedora, não a distribuição, Fedora repositório, não faz isso também, porque ele não é arquivístico. Os repositórios arquivísticos fazem isso, tem que fazer. Estamos falando de arquivemática, de roda e etc, que a gente vai ver logo adiante, todos em software livre. Então, o que nós temos enquanto marco desse novo momento? Recapitulando, complexidade e especificidade do documento arquivístico digital. Pronto. Próximo elemento, 2011, modelo de requisitos do Brasil para a gestão de documentos. O EARC Brasil. Tem que considerar EARC. Converse com o pessoal de TI, converse com alunos da graduação, daqui de Brasília, da UNB, de universidades privadas. Vocês conhecem o EARC Brasil? Converse com esses alunos se todos conhecem. Aí é o problema. Conversem. Converse com quem já fez sistemas de gestão de documentos institucionalmente, se eles foram pegar o EARC ou se eles foram especificar no setor. A maioria dos casos ainda estão especificando, estão reinventando roda. Fora do Brasil não acontece isso. Fora do Brasil, na União Europeia, eles vão olhar o MOREC. Estados Unidos vão olhar o DOT 5015. Na Austrália vão utilizar o DIRCS. Cada país, cada região tem o seu. O Brasil é EARC Brasil. É pronto, porque nós estamos falando de um registro da humanidade. Temos ainda aí a ISO, a Norma Internacional de Certificação de Repositórios, a ISO 16363, que nós temos que ter repositórios certificados. Nós estamos falando do seguinte, nós estamos falando de um patrimônio, de uma memória institucional que não vai ter mais papel. Tem que ser certificado, gente. Como é que eu vou colocar um documento num repositório permanente? Olha o IFAM, por exemplo, considere o caso de vocês. Atividade fim, tudo permanente. Num sistema de gestão, ou então colocar um repositório, às vezes financiado por projeto, que vai findar o financiamento dele em 5 anos, ou 10. Vocês têm ideia se desliga esse repositório daqui a 10 anos? Longevidade, acabou acesso, acabou preservação, acabou autenticidade, acabou tudo, acabou memória. É isso. Eu podia fazer isso quando eu estava falando de só informação. Agora, quando eu falo de documento arquivístico, fonte de prova, o buraco é mais embaixo. Não tem metodologia para isso? Não, tem.
tem metodologia, tem software, tem sistema, tem solução, tem técnica, tem tudo. Tem que fazer bem feito. É só isso que a gente cobra. Tá? 2014, no Brasil, foi publicado o RDC-ARC. A RDC-ARC é uma sigla para Repositório Arquivístico Digital Confiável. É um documento que diz: o arquivo permanente digital hoje é um repositório arquivístico digital confiável. As instituições têm que ter repositório arquivístico digital confiável. Precisam. A fase de gestão que está hoje no sistema de negócio, ao tornar-se permanente, tem que ir para um repositório arquivístico digital confiável. Tá? Isso é a resolução lá do CONARC, resolução 43 do CONARC. Todo mundo tem que ter acesso a essa resolução. Eu vou entrar mais nela daqui a um pouco. Estou mais mostrando ela como marco agora, como elemento fundamental dessa transição, dessa desconstrução, mas nós vamos entrar nela em seguida. 43, resolução 43. Ela era a resolução 39 e ela foi atualizada para 43. Tem que ter essa resolução. Ela é obrigatória, é ela que define o que é um repositório arquivístico digital confiável. Por favor. Adriano, sou analista de TI do Ministério do Planejamento, alocado aqui no IFAM. Desculpa a pergunta, se eu estou atropelando alguma coisa na sua... Não, por favor. Na sua discussão. Mas assim, até porque tem a característica de ser um pouco eufórico. Mas beleza, você fala todo no arcabouço de repositório, de acervo documental. Trazendo esse contexto do IFAM, a gente tem uma série de dados, informações e documentos que eles estão esparsos em vários sistemas transacionais. O que eu estou querendo falar com isso? Por exemplo, a parte que compete à fiscalização está dentro do Fiscal, com informação georreferenciada, com seu próprio metadados, e com uma área gestora só, que isso não é encarada, digamos assim, não está dentro do contexto de governança. E isso se replica para vários outros sistemas. O que diz as boas práticas, assim, considerando todo o aspecto legal que a gente tem de CONARC, ARC, como é que isso... Se no campo das ideias, beleza, muito fácil entender, mas em tempo de execução, como é que a gente converge tudo isso? Porque você fala, por exemplo, o DSpace, ele não é um repositório arquivístico. Não. Mas beleza, o DSpace, ele talvez vai armazenar alguma informação com metadado relacionado a algum contexto. Mas vários outros sistemas tradicionais, ele tem esse mesmo comportamento. E como é que unifica isso? O que é que diz a parte acadêmica com as boas práticas para a gente poder sair do outro lado? Não sei se foi muito claro, assim, mas... Foi. Principalmente por aquilo que a gente estava... Assim, eu acho que esse debate ele é muito amplo. A gente tem uma série de legislação que é extremamente... não em demasia, mas são muito extensas. E é muito difícil a gente ver um perfil, alguém que tenha um vocabulário, um poder de discernimento igual ao seu, para poder estar tratando dessa temática. Mas eu que sou da área da TI e que vejo os bastidores, assim, beleza, no campo das ideias, muito tranquilo. Mas como é que a gente consegue amarrar as pontas em tempo de execução para entregar um produto para o cliente com a informação confiável, com a informação com autenticidade e, enfim, acho que claro. Se você puder sinalizar alguma coisa nesse sentido, vai ser até porque no IFAM isso que, não só retomando aquilo que a gente estava conversando antes do início geral aqui, vários desses sistemas que o Adriano está citando, aí, sistemas institucionais, né, do IFAM, que servem para gerir alguns processos, o fim da atividade deles todas é produzir documento arquivístico. Então, a gente vai precisar chegar. Exatamente. Essa é a questão, esse é o problema. Então, olhem só, tudo isso está produzindo documento arquivístico. Tudo isso tá. Por incrível que pareça, vocês estavam produzindo documentos arquivísticos digitais não confiáveis. Não confiáveis sobre o epistema da cadeia de custódia inteira. Estavam mantendo isso em bancos de dados. Enquanto isso era produzido para gerar suportes analógicos, que era aquele epistema anterior que nós tínhamos, tudo bem. Ia imprimir e assinar. Ia imprimir, carimbar e assinar. O que está acontecendo hoje? Não mais. Qual é o momento que a gente está vivendo hoje? Esses sistemas estão sendo autônomos. Eles não imprimem mais. Eles têm a suposta presunção de autenticidade. Suposta, mas eles não estão considerando o que é uma gestão de arquivística. E aí, o que esses sistemas vão ter que fazer? Eles estão numa fase de gestão. Eles vão ter que se interoperar com o repositório arquivístico digital confiável. Precisam. Esse modelo de requisitos lá de 2011, o EARC Brasil, quando ele foi elaborado, e ele considerou alguns modelos de repositórios internacionais,
considerou o DOD dos Estados Unidos, considerou Morec, considerou o australiano, ele preconizou um chamado sistemão que contemplasse toda a gestão arquivística da instituição, chamado SIGAD, Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos. Vocês têm SIGAD aqui institucionalmente? Não. Vocês vão perguntar isso para as outras instituições do país, e a resposta não vai ser muito, muito repetitiva. Tá? Custa caro. Tá? Tem alguns SIGADs aí que estão na área, estão custando em torno de 3 milhões de reais. Um dos mais famosos do Brasil inteiro, que tem 100% do EARC, é daqui de Brasília. É de uma empresa, é de uma incubada da UNB. Prefiro não, porque tem vários aí, mas depois eu até conversaria, só para não dar marca. Mas nasceu de uma incubada aqui de Brasília, 100%, total, o custo deles é muito alto. E a parte da documentação, ela é inteligível para gestor do arquivo, por exemplo? Toda. Já existem concorrentes com essa totalidade também. Já existem alternativas em software livre que não estão no 100%. Os software livres eu posso citar vários, Nuxel, software livre. O Senado utiliza Nuxel. Knowledge Tree, diversas instituições estão utilizando. O Alfresco é outro software livre que faz gestão de documentos. Tá? Mas notem só, quando eu falo dos livres, eles estão muito focados, porque é um projeto internacional, no modelo de requisitos do seu país. Então, o Alfresco Knowledge Tree está focado... Exatamente. Alguns deles, olha só, eles estão aderentes ao DOD 5015. O Alfresco está o DOD 5015, não está o modelo brasileiro. Nós temos especificidades aqui no Brasil que o Alfresco não tem. Então, quer dizer, ele é um sistema de gestão de documentos, ele está na frente da maioria dos sistemas que andam aí, que não fazem gestão de documentos, que não controlam produção, classificação, avaliação, destinação final, já são. Mas o que existe é o quê? Existe uma imensidade desses sistemas que seria esse sistema pleno. O que nós tivemos que fazer lá no CONARC para simplificar a coisa? Considerando o cenário brasileiro que existe um déficit. A gente tem que considerar isso. Nós discutimos isso lá na CTDE e a gente chegou a esse entendimento. Tem um déficit no Brasil, é notório. A gente simplificou. Ao invés de ser um sistemão desse GAD, a gente lançou no ano passado, e eu vou entrar nessa nota técnica mais para o fim da minha fala, talvez até de tarde, a nota técnica número 3 da nossa CTDE de 2015. O que essa nota técnica fez? Ela não alterou o EARC Brasil. Ela foi lá e ela simplificou o EARC. Ela foi lá e definiu cenários desse GAD. Não sei se alguém já leu esses cenários desse GAD. Não. Cenários desse GAD. E aí, o primeiro cenário é esse cenário do cigadão. Desculpa a palavra cigadão, mas é esse CIGAD que contempla toda a gestão arquivística da instituição. Cenário 2 é quando esse CIGAD começa a incorporar questões de sistemas de negócio. Um sistema de negócio muito focado e muito especializado. Eu incorporo isso para o CIGAD, eu interopero. E a grande sacada é o cenário 3. Eu vou entrar nessa nota técnica mais tarde. O que é esse cenário 3? Ao invés de eu pensar no cigadão, eu tenho um sistema de negócio aqui que está focado, por exemplo, só num afastamento de servidor. Eu tenho um outro sistema de negócio lá que faz uma atividade muito pequena, um processo de negócio muito pequeno. E aí, ao invés de eu tratar ele num cigadão total, eu vou pegar os requisitos do IARC Brasil, do modelo brasileiro, e vou incorporar naquele sistema de negócio. Então, o que ele vai virar? Um CIGAD de negócio. Ele vai incorporar os requisitos arquivísticos de autenticidade e ele não vai ficar com o documento na fase permanente. O que ele vai fazer? Ele vai preparar pacotes CIPs, eu vou entrar nisso também adiante, e ele vai depositar no repositório arquivístico digital confiável de forma autêntica, não rompendo aquela cadeia de custódia. Ele vai interoperar. Então, todos esses sistemas de negócio que vocês têm, eles vão poder se interconectar com o repositório arquivístico digital confiável, garantindo o quê? A autenticidade. Porque se eu rompo a cadeia de custódia de um sistema de negócio, salvo num storage, salvo numa mídia, o que eu estou possibilitando com isso? Adulteração, manipulação, alterar a cadeia de bits, pegar uma string que dizia tal coisa e botar outra coisa, isso não pode. Isso tem que ser numa cadeia do próprio sistema, auditável com o próprio repositório arquivístico.
Aí, então, olha qual é a simplificação. Como você me falou, dos sistemas de negócio que vocês têm. Ao invés de eu ficar esperando aquele cidadão fazer tudo isso, isso é um processo a longo prazo. Nós vamos ter cada sistema de negócio interoperando com o RDC Arc, interoperando com o arquivo permanente digital, interoperando com o repositório arquivístico digital confiável. Então, quer dizer, o sistema de negócio está funcionando, mas já está colocando documentos permanentes na área de arquivo. E a área de arquivo já está recebendo eles classificado, analisa uma adequação de arranjo e já está dando acesso na plataforma arquivística no ICAATO. Isso quer dizer, uma cadeia de custódia integral. Está funcionando toda a cadeia de custódia dessa instituição. Digitalização. Vocês têm digitalizações aqui institucionais? Vocês têm setores que digitalizam documentos nas secretarias, nos órgãos? A área de TI tem algo, alguma política emanada? A área de arquivo tem algo sobre isso? Não sei se o Adriano ou o Alexandre querem falar da área de TI, mas da parte de documentação, a gente orienta os projetos isolados que já tem com a resolução do CONAC, quando são documentos permanentes, e agora, em função do SEI, a gente está tentando fazer também, como vou adotar a sua expressão assim, cenários da resolução do CONAC, porque nem tudo precisa também disso. Exatamente. Olhem como o cenário ajudou. Eu vou poder pegar aqui esse cenário 3 do CONARC, por exemplo, e eu vou poder desenvolver uma ferramenta de digitalização de documentos. Ele é um CIGAD de negócio. Pronto, eu vou ter a disponibilidade de abrir a possibilidade de digitalizar lá numa secretaria, lá num setor tal, que digitaliza, encapsula metadados e para onde é que vão esses documentos digitalizados? Para o repositório. Ele interopera imediatamente com o repositório. O que eu garanto quando eu tenho um repositório? Preservação e acesso a longo prazo, autenticidade, migração, conversão. O repositório, ele tem tudo isso. Tudo isso foi incorporado no repositório arquivístico. E onde é que é o acesso? No ICAATO, na plataforma de acesso. Então eu posso ter... Olha a dimensão e as possibilidades que a gente pode passar a ter com a questão dos cenários. Tá? Nós já tínhamos isso com a abordagem plena. Só que essa abordagem plena, o que a gente viu é que é um pouco mais longo prazo. Então a gente simplificou nesses cenários para que eu possa pegar qualquer sistema de negócio e interoperar e ter documentos autênticos. E por que teve que ser feito isso? Porque nós temos uma preocupação muito grande. Documentos sendo produzidos de forma não autêntica. Documentos que chegam em um determinado momento e isso está onerando muito o meu sistema de negócio, o meu storage, a minha área de TI, e eu preciso limpar. Isso é um grande problema. Esse limpar, às vezes, pode ter soluções desastrosas. Salva numa mídia offline não controlada, coloca num storage, um storage paralelo, exporta num formato que não vai ter uma preservação a longo prazo e a gente vai começar a perder. E outra, além de perder a autenticidade daquele material, a fonte de prova dele não é mais autêntica, não tem requisitos. O magistrado não vai mais acreditar na fonte de prova daquele material. Apagões da memória, apagões dos nossos registros documentais. É isso que não pode acontecer. Então é isso, a solução está aí. Pode-se ir para a solução proprietária, pode-se ir para soluções pagas, mas tem soluções livres para isso também. Nós não estamos falando de uma empresa que vai fazer de alguém. A solução que está aí, ela pode ser transferência de tecnologia institucional. Vocês mesmos vão poder se aparelhar. Vocês mesmos vão poder receber o material do Arquivemática, ou do Roda, ou do ICAATO, e vocês se aparelharem nisso. Vocês, inclusive, como foi emanar política, gente. E foi um órgão muito importante nacionalmente. Vocês vão poder começar a emanar a política. Olha, adotem uma plataforma livre para trabalhar com acervos fotográficos, para acervos fílmicos também. Para fazer preservação digital de documentos arquivísticos, tem que ser um repositório arquivístico. E pode ser um grande associado hoje do CONARC, do Arquivo Nacional. Nesse sentido, de trabalhar com todo esse referencial, todo esse arcabouço que a área tem. Então, olha só, fechando então aqui essa questão dos marcos. A ISO que certifica, a diplomática que teve que se reformular e a lei de acesso, a LAI, que mudou muita coisa, né? Mudou, isso é notório, mudou a arquivologia, mudou o epistema. O arquivista saía sabendo que ele só ia dar acesso no permanente. Agora tem que dar acesso no corrente. Produziu, tem que dar acesso. O cidadão está se empoderando, né?
Vocês viram que o senhor, aquele que vai lá na prefeitura, não tem acesso imediato, volta em casa e abre uma conta. Se ele não sabe abrir, ele pede para o neto abrir a conta e fazer o pedido. O aluno de graduação, hoje que o professor não dá a prova dele, ele vai lá e faz um pedido de lei de acesso à informação, e ele tem que receber na hora. Aquele aluno de um curso, naquelas universidades que tem uma estrutura de curso e departamento, que o orçamento do curso era destinado para aluno, deveria ser, e o departamento para professor, mas que na prática não acontecia assim, e o aluno ficava pedindo o orçamento, mas não conseguia nunca, porque só ia ter acesso quando? No permanente. Depois que encerrasse a gestão. Como é que o aluno de graduação hoje faz? Ele vai lá no portal de acesso, eu quero o orçamento do meu curso e a execução dos últimos 5, 10, 15, 20 anos. E ele tem que receber na hora, ou em até 20 dias. Tem que ter sistemas eficientes. O que esse aluno vai fazer? Esse dinheiro do orçamento do curso, geralmente era aplicado para quê? Para o professor, para o departamento. Esse dinheiro era desviado de uma coordenação de curso, ao invés de servir para o aluno, era utilizado para o departamento. Esse é o tipo de aparelhamento que a lei tem feito. Aquele cidadão que vai lá num posto de saúde, chega lá e não tem um médico para atendê-lo, o que ele pede hoje via lei de acesso à informação e documento arquivístico? A escala de horário. Então é isso que tem acontecido. Eu peço a escala, tem que ter um médico. Não tem um médico, tem uma denúncia, tem alguém faltante naquele horário. Tem acontecido um empoderamento da área, que a área de arquivo, a área de patrimônio vai ter que entrar nessa sacada. Se não entrar, vai começar a responder demanda, vai começar a responder processo administrativo disciplinar. Por quê? Porque eu tenho que dar conta, eu tenho que dar acesso imediato. É isso. Esse é um panorama para me dizer que nós estamos num novo momento. Então, o que nós precisamos disso aí? Manutenção da cadeia de custódia digital de documentos arquivísticos, desde a produção do CIGAD até o RDCAR, que é uma plataforma de acesso. Aquela cadeia que antes era muito focada institucionalmente, agora ela está focada nesses sistemas autênticos. Não tem que ter marca esse sistema, não precisa ser o Arquivemática, não precisa ser o ICA-Atom. Se eu criar a minha plataforma de acesso aqui, ela pode ser a minha, mas ela vai ter que contemplar o quê? Requisitos arquivísticos. Confiabilidade, requisito de nascer produzido autêntico, todos esses elementos. Diferenciar o que é documento autêntico de documento autenticado. Eu posso ter o meu sistema de CIGAD, mas com requisitos. Eu posso ter o meu repositório, então não é a marca que importa, é o referencial. Sistema de gestão, sistema de preservação, arquivo permanente e plataforma de acesso. É isso que eu tenho que ter agora. Olhem só, cadeia de custódia digital. Isso aqui é só para ilustrar. Isso aqui é um texto do Stepanovski, só para mostrar para vocês que até a terminologia cadeia de custódia digital, ela está ultrapassando os muros da arquivologia. Nesse texto aí de Stepanovski, o que ele fala? Que os e-mails precisam ter uma cadeia de custódia para serem autênticos, para serem aceitos por um magistrado, num tribunal. Olha só, um e-mail. Como é que vocês usam um e-mail como fonte de prova? Como é que é o e-mail institucional? O e-mail hoje da instituição de vocês, ele está sob uma gestão arquivística? Eu acho que não, mas a gente utiliza para prova, para fins de prova. Né? Como é que você sabe? Vocês imprimem ele? Eu não imprimo, mas eu deixo lá, mas é confiável. Ele não... Em geral, meu nome é Gustavo, sou arquivista da Codim. Acho que também... Pode falar? Tá. Desculpa. Em geral, assim, muitas demandas eu respondo por e-mail e tudo mais, só que eu não faço impressão. E não tenho, né, até onde eu sei, um sistema que gerencia esses e-mails que a gente recebe. Até porque, de tempos em tempos, a informática, ele apaga, né? É apagado essas informações. A não ser que você mande para o seu próprio e-mail pessoal, que garante as informações, né? Mas, enfim, no momento não tem. Então vocês viram, desculpa, você ia complementar. Não, só complementando, porque no geral a cultura que a gente tem hoje ainda é do seguinte, eu tenho um processo administrativo, eu imprimo o e-mail que tem uma informação importante, porque aí ele estando impresso eu garanto que a informação está resguardada ali, mas aí a autenticidade em relação à produção da informação, ao tempo que ela decorreu entre a produção e o tempo que você imprimiu, nada disso a gente... Não, exatamente. Sim, exatamente isso que eu estou falando. É uma questão cultural muito complexa, né? A gente acha que porque mudou o suporte, a tendência geral é acreditar que a confiabilidade
vem da informação, vem do fato de não estar mais no meio eletrônico digital, que pode se perder. Acho que esse com- assunto extrapola até um pouquinho né? isso aqui, porque a impressão por si só não garante o não repúdio, e o contexto atual, onde a gente tem que trabalhar com a boa parte da TI de serviço, como serviço terceirizado. Então, assim, hoje, por exemplo, o contexto do IFAM, o meu servidor de e-mail, o meu administrador, ele não é um servidor da casa, ele não tem comprometimento nenhum com o Estado, ele é um recurso da empresa terceirizada, que hoje é uma pessoa, mas vai ser outra. Então, acho que, assim, o que tá, esse gancho que está fazendo na conversa aqui extrapola um pouco mais sobre esse contexto de E aí, olha só, arquivístico. o que a gente costuma fazer? A gente imprime, né? Eu imprimo e supostamente aquilo ali, no entendimento, seria autêntico. Tem gente que vai lá, imprime e abre uma denúncia porque eu fui atacado por um e-mail. Não é fonte de prova. E está sendo negado, é isso que está sendo dito aqui pelo Stapanovski. Então, o que aconteceu? Isso está extrapolando a questão arquivística já. As áreas estão usando, o direito está usando esse referencial já para negar. Por quê? Porque isso não tem uma cadeia que isso foi controlado. O fato de imprimir, eu posso ter adicionado sequência ali, eu posso ter adulterado. Pronto. O fato de salvar num PDF e assinar, tem instituições que estão mandando fazer isso. Exporte num PDF e assine digitalmente com seu token. Serve? Só na cadeia. Porque se eu fizer a assinatura, de quem é a assinatura? É minha, sou eu que estou declarando ele como autêntico. É diferente a autenticidade de declaração de autenticidade. A autenticidade, ele teve uma cadeia de custódia que controle. Declaração de autenticidade é assinatura. Bom, aí a gente entra exatamente na assinatura digital. A assinatura digital não é documento autêntico. Ela é um elemento para ser utilizado pela área de TI para auxiliar na autenticidade daqueles documentos. A declaração de autenticidade é feita por uma pessoa, por um gestor, por um servidor, que vai lá e diz, isso aqui é autêntico. Mas eu não posso declarar autêntico um documento totalmente falso? Posso, totalmente apócrifo. E eu vou lá e digo, ele é autêntico, mas ele não é, ele é totalmente falso. Apócrifo, falso. Totalmente. E vou lá e declaro, ele é autêntico, está assinado digitalmente. Então isso é outra coisa que a gente teve que elaborar, inclusive uma resolução hoje no CONARC, que é a resolução 37, ela está logo adiante, que diferencia o que é documento autêntico de autenticado. Autenticado é uma coisa, autêntico é outra. Autêntico é aquele documento que tem cadeia de custódia, desde o nascimento até o final, do CIGAD ao RDC-ARC. Autenticado, eu vou lá e declaro ele. Eu declaro, o gestor declara, alguém declarou. Mas e quem diz que essa declaração é ser autêntico? Não pode, legalmente não pode. É uma declaração, é intencional, é temporal, fui eu que fiz isso. Então, até o e-mail, olha só, ele tem que estar numa cadeia, ele tem que ser capturado por um sistema, mesmo do meu servidor lá, do POP, do IMAP, etc., ele tem que cair no repositório, ele tem que ser numa linha. Não pode sair dali. Fora dali, ele perde a autenticidade. Quando é fora da instituição, da mesma forma. Tem instituições que têm utilizado e-mails, por exemplo, do Google, o Gmail. O Gmail institucionalmente. Vocês têm ideia do perigo que é? É uma loucura. Gente, a gente que é da área de TI, a gente sabe, a gente já teve em eventos que teve gente do Google falando, fórum FISLE, Fórum Internacional de Software Livre, por exemplo, que tem gente que estuda naqueles materiais dos e-mails, porque a gente declara que aceita as condições, que é exatamente a possibilidade de fazer data mining e mineração daqueles materiais ali. É uma área de estudo, é uma área de pesquisa da computação, analisar conteúdos que estão lá armazenados. Então, imagine a possibilidade de eu estar tramitando documentos institucionais num ambiente que não está no Brasil, que está lá no exterior. Na prática está aqui, sabia? É dito que está lá no exterior por causa do marco civil da internet. Por quê? Porque o marco civil tinha a questão do armazenamento local ou não. Na prática, a gente sabe que tem muito armazenamento hoje de e-mail que é aqui, mas ele é dito que é lá fora. Para quê? Para poder ter a possibilidade da manipulação lá, porque aqui dentro do Brasil feriria a privacidade. Mas na verdade está aqui. A gente sabe que os data centers, tecnicamente, alguns deles, muitos estão aqui. Mas então eu estou colocando documentos arquivísticos e alguns permanentes, fontes de prova, num ambiente nada autêntico, que fere, inclusive, princípios arquivísticos como territorialidade. Ele está fora, ele não está sob o princípio da territorialidade arquivística. Então, olhem, é um novo momento, não é? Nós teremos que nos adequar. Nós teremos que ter cadeia de custódia para tudo. E nós vamos ter que começar a emanar políticas arquivísticas para esses registros.
Ou pelo menos conscientizar as pessoas. Isso que o direito está fazendo, isso que a história está fazendo. Daqui uns dias eu vou tentar fazer uma denúncia que alguém me atacou num e-mail e acho que a impressão serve, não serve mais. Porque algum advogado como esse aqui vai negar a fonte de prova. Ah, é isso. E aí eu vou ter que começar a ter documentos autênticos, cadeia de custódia, para seguir nessa onda. Aí tá a resolução 37 que eu falei, ó, que diferencia o que é um documento autêntico. Também, por favor, tenham acesso a ela. O que é autêntico, o que é autenticado, o que é autenticidade. A autenticidade, ela se divide em identidade e integridade. Isso é um referencial sólido, firme, em relação a documentos, fontes de prova, documentos arquivísticos. Por que eu não posso digitalizar um documento e eliminar o original? Porque a digitalização, ela garante o primeiro elemento da autenticidade, a identidade. Mas ela não garante o segundo, que é a integridade. Ela não garante o segundo. Ao não garantir o segundo, a diplomática é clara. A autenticidade está comprometida. Mas eu digitalizo e eu assino ele com token. Ele é autenticado, ele não vira autêntico. Documento autenticado tem presunção de autenticidade referenciada a um suporte. Então, se eu faço a digitalização, ele é referencial. Ele é autenticado, confere com o original que tem que continuar existindo. Sumiu o original, sumiu a presunção de autenticação. Por isso que eu tenho que manter. Uma análise forense que eu quiser fazer naquele documento, eu não consigo fazer na foto dele. Eu não consigo fazer uma análise da assinatura, eu não consigo fazer uma análise de impressão de caneta. Eu não tenho diplomática forense naquele suporte. Então a digitalização é para acesso. E é claro que é necessária. É claro que é fundamental. E cada vez a gente vai ter que ter mais. Mas mesmo assim, uma digitalização com a cadeia de custódia. Eu não posso digitalizar, assinar e largar num portal. Porque não está sob a égide de uma cadeia de custódia. Por favor. Fazer uma pergunta aí. Nesse caso, um documento que é feito digital e é colocado uma assinatura digital, ele é considerado autêntico? Olha só, o documento autêntico não é a assinatura que garante que ele é autêntico. A assinatura digital, ela garante a autenticação, que é diferente de autêntico. O autêntico está relacionado a uma cadeia de custódia. A assinatura é fundamental, sim, mas não é só ela. É a assinatura, é a criptografia, são os backups, é a replicação, é armazenamento em nuvem, é o login do usuário, é a credibilidade, são inúmeros elementos que nós temos que adotar, que a TI precisa adotar e a arquivologia precisa adotar para garantir a autenticidade. A autenticidade, então, é o quê? Toda a cadeia de custódia. É a replicação, é armazenamento. Olha só, eu mesmo me ouvindo, no celular ali. Tá boa, tá funcionando. Então, olha só, documento autêntico não é da assinatura. A assinatura é declaração de autenticação. Eu vou lá e faço. E ainda assim, no ambiente público tem que ser um servidor público federal para fazer uma autenticação. Porque um estagiário não pode fazer. Porque ele não é um servidor público. Quem é a responsabilidade de dizer que aquilo ali é verdadeiro? É daquela pessoa que fez, daquela pessoa que assinou. Exatamente. E a fé pública é isso. Confere com um original, que tem que ser mantido. A autenticidade é outra coisa. A autenticidade é toda uma cadeia de custódia controlada. Caso contrário, eu poderia fazer os maiores absurdos nos documentos digitais, segurança nenhuma, adulterar. Eu fui nomeado como um cargo de chefia, uma FG, uma função gratificada. Daqui a 20 anos eu peço para alguém alterar lá no banco de dados, altera aquela FG para uma CD, e vai lá e declara autêntico, põe uma assinatura digital. Isso não é autenticidade, isso é declaração, documento autenticado, e aí vai ter que se recuperar quem é a pessoa que autenticou aquilo ali, diferente do documento autêntico, que manteve toda uma cadeia de custódia, de segurança, e que daí, inclusive, utilizou da assinatura digital, do certificado, do token, etc. e tal. Isso é que precisou ser dito aqui, porque a maioria das instituições no Brasil estavam indo por esse sentido raso. Eu tenho assinatura digital, acabou tudo. Não precisa gestão arquivística, não precisa preservação, não precisa nada. Acabou tudo. É só chamar alguém para ir lá botar um token e assinar, aí ó, a cara assinava a coisa mais falsa da vida, mais apócrifa possível, e aquilo passava a ser fonte de prova. Não. É diferente. Autêntico, autenticado. E a resolução diz muito claro isso.
Bom, tem mais alguns elementos aqui que eu precisava falar, a questão da obrigatoriedade dos planos de classificação. Eu trouxe aqui a do MEC, mas poderia ser qualquer outro. Os códigos de classificação, tá? Aquilo que é permanente, comete crime, eliminação de documento permanente é crime, tá lá no artigo 25 da 8159. Isso aí é um entendimento que a gente precisa ter. Não é só aquele documento papel, gente. Não é só aquele documento de uma assembleia, de uma nomeação, de uma portaria. Pode ser o quê? Um e-mail. Um e-mail pode configurar crime. Aquele bolsista lá do setor de informática, que ia lá instalar e apagar, se ele apagar um e-mail, ele pode estar cometendo crime. Eliminar um portal, por exemplo, pode ser crime. Então é esse novo entendimento do documento arquivístico que a gente também vai ter que treinar. Vocês vão ter que treinar, vocês vão ter que sensibilizar institucionalmente do que é esse documento fonte de prova. Isso não estava acontecendo antes, porque esses sistemas computacionais que eram utilizados para documentos arquivísticos eram utilizados só quase como máquina da datilografia, para conceber um final. E assinar, em um determinado momento alguém ia assinar aquilo ali. Iam ter workflows mais sofisticados possíveis, mas ia chegar numa hora que alguém ia assinar. Ou então alguém ia lá e assinar com um token uma declaração de autenticidade. Agora nós estamos falando de um novo momento. Momento em que o documento arquivístico digital é autêntico, não existe mais. Olha só, nós temos portarias, por exemplo, que obrigam a questão de adoção de planos de classificação e tabela. A 1261, a 1224 do MEC, uma universidade privada é obrigada a ter plano e adotar aquela do MEC. É obrigada. Aqui na frente tem a Unip aqui, né? Ela é obrigada a ter um plano de classificação. Ela é obrigada. E ela é obrigada a usar o mesmo plano e tabela do MEC. A maioria das instituições não tem ainda. Por que elas são obrigadas? Porque muitas instituições, isso é uma concessão do Estado, elas estavam definindo alguns documentos, por exemplo, que eram permanente de aluno, ou até tese de dissertação, como temporário. 5 anos, corrente intermediária, e depois elimina. Aquilo é permanente, aquilo é memória. Então eles são obrigados a adotar. Eu posso cobrar mesmo de uma universidade privada, não pública. Qual é a solução, gente? É isso aí. É isso aí que nós temos que explorar. É isso que eu preciso. Uma cadeia de custódia digital de documentos arquivísticos. Vocês estão enxergando aí 3 idades documentais. Corrente, arquivo corrente, arquivo intermediário. Estas 2 idades aqui, corrente e intermediário, a gente chama fase de gestão de documentos. Qual é o sistema que vai fazer o controle dessas 2 idades? CIGAD. Quem é que regulamenta o CIGAD no Brasil? CONARC, EARC Brasil. Tá ali a norma. Pode utilizar repositórios nessa fase? Pode, não é obrigatório. Não é obrigatório. Isso aí, mas não seria da Space. Não pode ser da Space nunca. Aí é que tá. Jamais, não pode ser da Space, não pode ser Fedora, não pode ser Prints. Por quê? Porque eles não garantem autenticidade. Porque eles não têm no seu sistema de funcionamento preservação digital, eles não têm metadados arquivísticos como o Premis, que garante o registro da fixidez. Tá? Informação e suporte. Alterou, migrou, tem que ser documentado. O repositório arquivístico faz isso. Nesse contexto aí da apresentação, você conhece algum órgão que seja aderente a isso, que tenha um sistema, um CIGAD e paralelo a um repositório arquivístico? E nós temos, assim, no Brasil, diversos em fase de desenvolvimento. Federal de Santa Maria, nós já temos. Nós já adotamos. Nós já temos o nosso ICAATO, nós já temos o nosso RDC-ARC, que é o Arquivematic, nós já temos CIGADs, o nosso SEI, é um software nosso que faz a interoperabilidade. Nós já temos outras instituições que estão fazendo essa adaptação também, que estão interoperando, fazendo recolhimentos ao repositório e acesso à plataforma de acesso, que é o ICAATO. Estão fazendo. Fora, o cenário é muito melhor. Por isso que a gente teve até que simplificar. Porque aqui também, olhem só, eu estou falando naquele CIGAD total. A nota técnica 13. 3. É um substrato do IARC. Exatamente. Simplificou. O IARC queria esse sistemão, que contemplasse toda a administração de documentos. Isso a gente sabe que é complexo, isso é trabalho. Então, o que a gente fez? A gente simplificou. Vocês podem ter uma cadeia de custódia hoje no IFAM. Me deem um exemplo de um sistema de negócio de vocês. Fiscales. Vão lá, pega o IARC Brasil, levem até ele, e aí especifiquem os requisitos que estão faltando, implementem, tá? E ele vai interoperar diretamente com o
repositório arquivístico digital confiável com arquivemática. Só uma parte aqui, só para todo mundo, né? Acho que nem todo mundo talvez conheça. O Fiscalis é um exemplo muito bom, porque, inclusive, é um sistema de negócio que gera documentos decorrentes da atividade de poder de Estado, de fiscalização. Então, ele gera notificação, autuação, embargo. Então, são documentos com valor probatório, né, iminente, assim. E olha o potencial e o perigo dessa documentação que hoje está em banco de dados, né? E é muito importante para o país que tem um forte poder de informação georreferenciada. Exatamente. Hoje ela está em banco de dados. Hoje ela está num sistema de negócio, num sistema de gestão. Eu diria que o Fiscalis hoje ele abarca a informação mais rica da casa, certamente. E olha só, quando essa documentação se torna permanente, ela não é manifestada hoje. Ela não vai para o permanente. Ela continua registro de banco de dados relacional. Vocês têm ideia de que daqui 40 anos, todos nós aqui estaremos aposentados? Não, até a ciência vai avançar muito. Vai avançar, vamos ser positivo, vai avançar muito. Vamos, 50, 60, e aí? Essa documentação não está manifestada, não está em formato aberto, não foi convertido para um formato ISO internacional, não tem os metadados encapsulados, não virou pacote, não está num ambiente autêntico, controlado, com metadados arquivísticos, e daí? Olha o que nós estamos fazendo com esses nossos registros da humanidade. Aí então, sério, aí era melhor utilizar como máquina de datilografia. Produz e imprime. E alguém assina para garantir a autenticidade, para fazer preservação. Nesse caso de não querer trabalhar com os requisitos arquivísticos. Mas nós temos tudo isso. A pesquisa evoluiu, a pesquisa desenvolveu soluções. Nós temos condições para termos isso. Além do CIGAD, o CIGAD de negócio agora, muito mais simplificado. E esse CIGAD de negócio é realidade também. Você perguntou, tem já? Tem. Santa Maria, por exemplo, a gente pegou o Diário de Classe Digital. O que é o Diário de Classe Digital? É aquelas notas dos alunos, que antes era em papel e a gente ia registrando, chegava aquele professor na academia, nota, frequência, etc. É fonte de prova aquilo. Vocês não têm ideia de como é pedido aquilo ali, por exemplo, para alguém que cometeu um crime lá fora e quer provar que estava presente naquela sala de aula. E o judiciário admite aquilo como fonte de prova. Hoje a gente faz ele digital, mas ele tinha que ser autêntico. Ele tinha que ter um controle, ele tinha que ter uma cadeia de custódia. A gente foi lá e especificou todos os requisitos. Ele é autêntico, de acordo com o EARC, e ele interopera com o repositório e mantém a cadeia de custódia e documento permanente. A Universidade de Rio Grande, tem uma aluna lá que fez, não tem vinculação, a Universidade é de Santa Maria. Rio Grande tem uma aluna que foi lá e trabalhou com o hospital universitário. E aí ela foi lá e especificou num sistema do hospital universitário que trabalhava com radiografias, etc., digitais. Era um problema, eles não tinham nada, não tinha nem no mercado solução para dar conta disso. Acesso e autenticidade. Especificou, orientada por um professor de lá, implementaram, ele é um sistema de negócio. Contempla o resto do hospital? Não. Aí nós estamos falando de algo que leva mais tempo. Macro, grande, com muitas especificidades. Ela trabalhou só naquele sistema de negócio. E aquilo é autêntico e deposita e interage diretamente com o arquivo permanente digital e dá o acesso mantendo uma cadeia de custódia. Então olhem como isso também já deve estar abrindo para vocês um leque de possibilidades. Alguém aqui trabalha com outro sistema de negócio. Vamos trabalhar nele. Eu trabalho com outro sistema de negócio. Vamos trabalhar. Isso também é interessante para setores em que aquele gestor daquela unidade, ele quer dar celeridade naquele processo. Eu quero otimizar esse meu processo, então eu vou focar aqui. Eu quero um profissional aqui, eu quero um arquivista aqui, eu quero um analista, eu vou contratar alguém, e eu quero essa cadeia de custódia nesse meu sistema de negócio, eu quero ter um controle aqui. Então nós estamos falando de inúmeras possibilidades, seja interna, seja consultoria, sabe? As possibilidades são tremendas. É grana também que envolve, é muita possibilidade isso. Tá? É tanto trabalho como é grana fora. Pode ser contratado alguém para fazer isso. Tá? Por favor. Por favor. É o seguinte, eu participei lá do seminário GED, né, lá do TSE, que você palestrou. E você havia comentado sobre a questão do website, né? Por exemplo, 2015. Então, como é que o IPHAN congelaria e como é que teria um valor probatório esse website, né, no âmbito do IPHAN. E aí você falou sobre o notário, né, que ele que é a pessoa responsável em validar
esse website anterior, de 2015, de 2012, e gostaria que você explicasse um pouco sobre o papel do notário. É isso, mais ou menos, ou entendi mal? Não, eu lá até no vou seminário. Talvez eu até tenha passado mal lá, e vou corrigir. Até Tá. é bom para É eu bom que você é já bom que eu possa até elucidar, porque corrigir. eu fiquei um pouco na dúvida lá no seminário, que foi lá no possa dia... corrigir. Tá. Olha só, a questão do website, a questão do portal, da mesma forma, eu quero ter ele como documento arquivístico autêntico, fonte de prova e poder dar acesso, eu preciso dar. Vocês têm ideia que o cidadão não está empoderado para isso ainda. Se o cidadão quiser complicar com vocês, ele complica. Sim. Isso é documento arquivístico. Vocês não estão fazendo gestão desse documento. Se ele pedir o website de 2002 e vocês não derem, ele pode complicar. Vocês não estão fazendo gestão arquivística, vocês não emanaram política arquivística, a área de TI não está dando condições, e aí eu vou entrar na questão dos recursos. E aí eu vou para a CGU e eu quero uma intervenção aqui. No mínimo eu vou conseguir, se não ir para uma questão mais séria, um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Eu vou exigir. A gente já fez isso, nosso grupo de pesquisa já fez isso com universidades, que estavam eliminando documentos e a gente conseguiu um TAC, via Ministério Público e CGU. Por quê? Porque vocês não estão cuidando da minha memória, do meu patrimônio institucional. É meu, é de cidadão. O cidadão vai ter que começar a ter esse entendimento. Então eu poderia complicar, porque vocês não estão me dando. Mas então o que vocês precisam? Vocês precisam pelo menos ter um programa, uma política que vocês emanaram de dizendo o seguinte, uma vez por ano vai ser congelado o website. Pessoal de TI, é difícil congelar uma vez por ano o website? Certamente não. Não, moleza. Tiver problema de armazenamento, poderia botar 2 anos, mas não é. Ferramenta, Web Archive, tá pronta, já interconectada ao repositório. Ela vai lá e ela congela, ela faz um freeze do website naquela data, num 31 de dezembro, ou num 30/7, ou num 1º de janeiro, qualquer data. Isso não importa para o cidadão, o que importa é que a área de TI é que vai fazer isso. O Web Archive vai lá e deposita, gera um pacote. Eu vou entrar no pacote de tarde, vou falar do CIP, do empacotamento, que é o que acontece de sair do sistema de negócio para o repositório, e os metadados de produção daquele documento. Mas isso não é uma pessoa que vai fazer, isso vai ser interoperado diretamente. O próprio repositório vai pegar, vai assinar, vai fazer a captura, vai manter autêntico e vai continuar migrando. É isso que eu vou entrar de tarde. De tarde eu vou falar que o repositório, ele não é um banco de dados. Vocês vão mandar vírus para o banco de dados. Desculpa, para o repositório. Ele limpa o vírus. Vocês vão mandar uma gravação de uma plenária em formato proprietário, Windows Media Audio. Ele vai converter para um formato aberto. Ele converte para um MKV, uma matrosca vídeo. Tá pronto, tá programado, é só fazer o download e usar. Tá desenvolvido em software livre. E ele já faz a derivada no ICA-Atom. Então, todo vídeo proprietário vira MKV na matriz digital, no arquivo permanente, e vira MP4 na derivada no ICA-Atom. Isso acontece para ICA-Atom, para PDF, isso acontece para planilha, para tudo. Ele tem 720 formatos pré-definidos. Então, é essa interoperabilidade que vai acontecer do website, do e-mail, das câmaras de monitoramento, que vão passar a ter o quê? Uma gestão arquivística para ser fonte de prova. A questão do notário, deixa eu só corrigir. Essa parte eu fechei. Ficou um a pouco, do notário, desculpa se na eu dúvida lá no deixei a dia margem. Do seminário que você... que ele que validava, né? Porque o notário, olha só, ele declara algo autêntico, ele faz uma declaração de autenticidade, que nem um servidor público. E aí tem um outro papel do notário, que é a questão da ata notarial. Não sei se vocês conhecem a ata notarial. Eu preciso ter algo declarado. E aí tem gente que vai lá e acha que aquilo é um documento arquivístico. Não, aquilo não é um documento arquivístico. Quando eu faço uma ata notarial com o notário, é a percepção que o notário tem daquele determinado momento. É fonte de prova e é necessário e é amplamente utilizado na sociedade e no judiciário. Mas aquilo não é documento arquivístico. Aquela ata notarial não está aqui na minha instituição. Não é o e-mail. Não é a fonte de prova do que estava acontecendo. Então não adianta eu ficar pedindo atas notariais para aquele notário ficar descrevendo a percepção daquele determinado momento. A necessidade que tem que existir institucionalmente é o valor do documento arquivístico, o documento autêntico, com cadeia de custódia, com aquele andamento desde o nascimento até seu destino final e preservação permanente, com migração, com conversões. É isso que a gente precisa, é isso que todas as instituições vão ter que cuidar. E se as instituições não fazem, o cidadão vai cobrar, o historiador vai cobrar, o sociólogo, o filósofo, qualquer pesquisador vai começar a cobrar isso. Antes da gente ir para o intervalo, para o almoço, que eu nem sei de horário, mas vocês vão me... Ok, obrigado, Vela. Olhem só,
Essas duas fases aqui, corrente e intermediário, elas podem interoperar com o repositório. Podem, não são obrigatórias. Essa terceira fase aqui, o arquivo permanente, não é pode. Tem que, é obrigatório. A gente teve até que usar essa palavra tem que diz que é mais forte até. Consulta lá da nossa Câmara Técnica. Tem que. Se vocês não têm repositório arquivístico digital confiável aqui, vocês não têm arquivo permanente digital. É isso. Vocês não têm arquivamento permanente digital. Não tem. Vocês têm arquivo permanente analógico. Vocês vão ter que ter arquivo permanente digital. Então, olha só, quando é que eu posso usar ele no corrente intermediário? Duas situações que a gente vislumbra que a TI usa. Documentos de longa temporalidade ou então documentos complexos. A gente tem casos, por exemplo, de documentos com durabilidade de 50 anos. Diário de classe é 20 anos no corrente intermediário. AFD pode ser 70 anos. Vocês têm ideia computacionalmente o que é complexo manter 70 anos um documento num ambiente de gestão? É muito complexo e oneroso. O que a gente faz com esse documento? O próprio CIGAD manda ele para o repositório. Limpa as mãos e manda, e o repositório vai cuidar da autenticidade. E vai manter por 70 anos. Mas notem, é uma outra instância de repositório, e a própria ferramenta de repositório, ela teve que criar uma metodologia para isso. São pipelines levantadas numa mesma instalação, mas pipelines distintas. Pipeline de permanente, pipeline de corrente intermediário. Porque o pipeline de corrente intermediário, ele vai ser eliminado para ir para o permanente um dia. Ou então ser eliminado permanentemente. Agora, do permanente, nunca mais vai poder ser eliminado o documento que chega lá. Que nem aquele documento analógico que está lá num arquivo histórico. Ou lá no depósito permanente. Se sair um dia, se vocês virem um dia um documento saindo do permanente, denúncia na hora. É crime. É isso, não pode sair documento de permanente nunca. Se houve um equívoco e alguém recolheu documentos para o permanente, só porque aquele espaço lá estava mais climatizado e era mais seguro, mesmo que não tenha passado por uma tabela de temporalidade, um processo avaliativo, o que vão ter que fazer? Recorte temporal. A mínima possibilidade para um historiador de que tenha arquivista ou qualquer outro profissional na área de arquivo eliminando documentos de permanente, é um absurdo. Fere um princípio social, um pilar social tremendo. Não pode sair. Documento entrou no permanente, não sai mais. Por isso que tem metodologias sérias do que é recolher ao permanente, do que é um documento permanente. Instâncias separadas. Então, olha só, aquela terceira idade lá, o arquivo permanente, ele é blindado, gente. Ele é seguro demais. É esse o entendimento do repositório arquivístico digital confiável. Extremamente protegido. O epistema muda. Aquilo que era possível aqui na fase corrente intermediária, transferir, eliminar, classificar, lá tudo proibido. Lá é segurança. Lá é documento fonte de prova. Lá configura crime. E aí, antes de ir para o intervalo, eu quero apresentar essa outra cadeia de custódia aqui, ó. Essa aqui. É a mesma. A mesma cadeia de custódia. Lá apresentava as idades documentais, né? Corrente, intermediária e permanente. Aqui eu estou apresentando ela por plataformas ou por ambientes. É a mesma coisa. Só que aqui eu mostro, em azul ali, é Arc Brasil. Fase de gestão de documentos, corrente intermediário. E ainda listo ali algumas soluções que tem para fazer gestão. No Excel, o próprio SEI, o CIE, o Alfresco, etc, etc, etc. O CIGAD da Air, que é o CIGAD da Aeronáutica, e por aí vai. Acabou a fase corrente intermediária, para onde é que tem que ir esses documentos? Para o permanente, para o repositório, para o RDC Arc. Ou seja, o vermelho, exatamente da cor da resolução 43 do CONARC que vocês têm que baixar. Arquivemática ou Roda ou outras soluções de repositório. Como é que ele vai? Através desse pacote aqui, ó, do CIP. A gente empacota CIPs. De onde é que saiu essa história de CIP? Da NASA, vou falar também na parte da tarde. A NASA tinha um problema de preservação de documentos. Perdia fotografias, perdia até sistemas operacionais de sondas enviadas ao espaço. Submission Information Package. Pacote de submissão de informação para o repositório. E aí, esse modelo da NASA é esse aí, ó. Não. É um pacote de submissão. Aquele mesmo sistema de negócio que vocês têm, ele vai preparar um CIP, que vai mandar para o repositório. Então, olha só, ambiente produtor é o CIGAD, ou o sistema de negócio.
Esse ambiente de e-mail aqui, que é de gerenciamento, é o repositório, é o arquivo permanente, é a área de arquivo da instituição. E por último, olhem lá, o consumidor. Isso é uma terminologia que foi adotada por esse comitê que foi criado, o CCSDS lá da NASA. É o usuário, é o pesquisador. Mas o que quer dizer é que a pesquisa não pode ser dada no repositório. O DSpace dá a pesquisa no repositório. O DSpace não é compliance, não está de acordo com a norma internacional de pacotes. Os desenvolvedores já estão pensando nisso, em fazer o seu desenvolvimento de acordo com o modelo AIS, a NBR 15472. Ou seja, ter um ambiente externo. Porque a NASA exigiu esse modelo que foi criado por esses melhores especialistas, que aqui nesse ambiente, isso aqui está numa zona militarizada. Fechada, bloqueada. Ah, sim, esse aqui está numa zona militarizada. O repositório, dentro desse aqui. Isso aqui é o Arquivemática, isso aqui é o RDC Arc. O que está aqui fora no produtor? Sistema de negócio, o SIGAD, ou o SIGAD de negócio. E o que está lá fora no ambiente de acesso? O pesquisador, o ICA-Atom, o ambiente de acesso. Daniel, só uma curiosidade, assim, pelo menos no contexto de software, a gente tem um forte uso do conceito de versionamento. Então, naquelas etapas lá que você mostrou, quando a gente está naquela etapa inicial, que é a do SIGAD, a gente tem um forte uso disso. Quando essa minha informação vai para o permanente, como é que eu trato a questão de versionamento? Só uma curiosidade, ou se no permanente não existe esse conceito de versionamento. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi, sim. No permanente, a questão de versionamento é sempre novos documentos. Sempre novos. Acabou a possibilidade. Eu preciso fazer uma alteração daquele documento, eu tenho que desarquivar. É permanente. Exatamente. Blindou, tornou-se seguro. Foi para o permanente, não sai nunca mais. Tem uma ordem judicial que tem que ser excluído aquele documento do permanente. O arquivista vai ter que fazer um pedido de mexer com aquele pacote AIP, olha o pacote de preservação de permanente, e ele não tem autoridade, nem arquivista não tem autoridade. Onde é que vai cair o pedido? Lá na área de TI. Vai ter que analisar juridicamente e tecnicamente se ele concorda. Se ele não concordar lá no Storage Service, que é um outro serviço computacional, é um outro servidor que controla o armazenamento. Se ele disser não, não vai ser apagado. Se ele disser sim, vão ser apagados os objetos digitais. A trilha vai ser mantida, todos os metadados serão mantidos. Tá? Isso é autenticidade, isso é documento arquivístico. Então, olha só, produtor, administração ao repositório e consumidor. Vamos lá de novo para a cadeia. Olha aqui, ambiente de gestão, que é o produtor. Aqui está o CIP, que eu vou empacotar documentos para ir para o permanente, que é esse aqui, que é o repositório arquivístico digital confiável. E aqui está o DIP, que é a derivada de acesso, que vai ir para a plataforma de acesso externa. Lá no ICA-Atom. Vocês não têm ICA-Atom institucional ainda? Esse é o ICA-Atom. Também eu vou entrar com mais calma de tarde nele. O ICA-Atom está no ambiente externo. Ele é um ambiente web, ele é um LAMP, ele é um AMP. Dá para invadir aquele ambiente lá e adulterar os documentos? Dá. Mas aí vai gerar uma inconformidade, porque o repositório que faz contato que manda pacote lá para o ICA-Atom. No repositório é uma zona militarizada. O ICA-Atom está numa zona DMZ, computacionalmente falando. Mas o repositório não. O repositório está blindado. Os AIPs são efetivamente os arquivos permanentes preservados, somente para a área de patrimônio de memória. Ou seja, vai sair do sistema de negócio, do sistema de gestão, vai ir para o arquivamento permanente e serão geradas derivadas de acesso para o ICA-Atom, uma plataforma arquivística de acesso, de descrição e de difusão, internacionalizada, com padrões arquivísticos, que aqueles metadados que saíram lá do sistema de gestão são totalmente aproveitados aqui, mantendo uma cadeia de custódia. A própria digitalização agora não é mais feita offline, eu digitalizo aqui, vai para o permanente para preservar, para refrescamento, mudou o formato, o próprio repositório faz reingest. Ele tem uma metodologia, ele tem uma entidade internacional, que é o Pronom, que controla esses formatos. Isso eu vou mostrar de tarde também, tecnicamente, isso como é que funciona. E ele gera novo pacote, nova derivada, novo DIP lá para onde? Para a plataforma de acesso, para o ICA-Atom. Ou qualquer outro.
Da tarde vai. Tarde, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que olhar isso com mais riqueza, mais tecnicismo também, e ver que isso é operacional. Isso aqui não é só literatura, não. Isso aqui é... Pergunta de amador. Essas camadas, elas não são interdependentes. Quero dizer, para você ter o seu Ika-Atom, você necessariamente tem que ter o seu SIGAD. Não. Não são. Eu posso, tanto que, olhem só, quando eu for falar, institucionalmente, a maioria das instituições começam lá pelo fim. Por incrível que pareça. Bom, o próprio desenvolvimento desse Ika-Atom, quando ele foi feito, é inverso. Deveria ser o quê? Deveria ser do ambiente de produção. Mas aí, o que eu tenho lá naquele ambiente? Eu tenho uma plataforma de acesso, é uma plataforma simples, é um LAMP, Linux, Apache, MySQL e PHP. Pronto. LAMP. Simplório. Dá para levantar ele em, gente, 5 minutos está pronto. Está funcionando. A gente faz isso em arquivo municipal. O arquivo municipal de Santa Maria tem Ika-Atom. Um dos recursos do Proeste, a gente financiou uma digitalização de um fundo documental de fotografias da UFSM. A gente fez isso com Ika-Atom. Só uma curiosidade, Daniel. Então, se eu estiver armazenando, por exemplo, todas as minhas obras do Acervo Histórico Nacional dentro de uma arquitetura da Space, de certa forma eu estou errando, porque eu não estou fazendo. Tá. E dá para resolver isso muito, a gente conversou isso já. Nós conversamos até agora de manhã, isso dá para ser resolvido. Isso dá para interoperar por um CIP, trazer para o Arquivemática para imediatamente a gente passar a ter uma garantia de autenticidade a longo prazo, mesmo que ela não tenha sido feita. Exportação de pacotes. Isso a gente... Adriano. Quase, porque olhem só, a sistemática de preparação de pacote hoje, a gente já tem até o código de elaboração de pacote, tem uma sistemática de elaboração de CIPs, que ele coloca o objeto digital e ele coloca os metadados junto. Esses metadados que foram feitos no DSpace não são ricos, eles são pobres, mas eles vêm para o Arquivemática, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai enriquecer, eu não vou perder nada do que foi feito. E ainda assim eu vou fazer o quê? O andamento da cadeia de custódia, porque daí ele vai dar o acesso lá naquela plataforma de acesso. E a riqueza de que esses objetos que hoje já estão prontos, eu poder até abrir contas, liberar contas no Ika-Atom para pesquisadores que vão ajudar a descrever esse material. Ou seja, eles vão logar, se conectar, e eles vão sair descrevendo esses conteúdos, fazendo instrumentos. Exatamente. Adriano, só te interromper um minutinho. Exatamente. Desculpa, Adriano, como você já se declarou ansioso, eu vou me permitir te interromper para a gente poder fazer o intervalo para voltar na parte da tarde. Acho que, como você mesmo perguntou, né, vai ter um aprofundamento. Acho que a ideia agora de manhã era a gente ter uma noção desse percurso, né, do sistema de negócio até o sistema de gerenciamento, o repositório, o sistema arquivístico. E aí, à tarde, o Daniel pode falar, né, bem detalhadamente sobre cada um dos ambientes. Mas vai ser isso aqui. A gente trabalhar com os nossos exemplos institucionais de maneira mais tranquila. E a gente retorna, então, às 14h30. 14h30, o link é o mesmo, Mário? Permanece? Ah, tá bom. Então, para o pessoal que está acompanhando no YouTube, a gente vai reencaminhar por e-mail o link para acesso e presencialmente estaremos aqui de novo às 14h30. Obrigada a todo mundo. Até logo. Obrigado.